O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Boa noite, espectadores e espectadoras do Lado B e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025 e eu sou o Caio Belandi, ao vivo, chegando direto do Saúl Estúdio para essa live de aniversário. 9 anos do Lado B, 9 anos do podcast do Lado B do Rio no ar, muito tempo, vamos comentar sobre isso. Primeiramente aqui no YouTube e depois em seguida aí no feed de podcast. Hoje a gente não preparou a pauta, a gente tem aqui alguns assuntos da semana, mas a gente quer primeiro ouvir vocês, né? Ler o que vocês têm a dizer. Então, por favor, quem estiver chegando, primeiramente, like. O like é primordial para a gente ter alcance, para fazer com que o vídeo chegue nas pessoas que tem que chegar, as pessoas inscritas. Então, por favor, like. E comentem aí o que vocês quiserem comentar. A gente quer ouvir vocês fazendo perguntas sobre sociedade, política, sobre os temas que a gente comenta, sobre o lado B, sobre as nossas vidas. Façam as perguntas que vocês quiserem aí. A gente precisa que vocês comentem e interajam com a gente. A ideia é que a gente leia aqui os comentários e, a partir daí, vá pautando e vá conversando, vá fazendo o programa. Hoje o time está completo aqui para soprar as 9 velhinhas. O Fagner Torres Lima está aqui comigo. O Daniel Soares também, e a Luara Ramos via internet. Vou começar com, primeiro, pedir desculpa também, né, que a gente teve um atrasozinho aí de 5 minutos, mas para carioca, 5 minutos, não tem problema. E a Luara, a Luara, embora não seja carioca, faz um programa carioca, então também 5 minutos tá de boa. Luara Ramos, começa com você, obrigado pela sua presença hoje. Eu sei que o Galo tá jogando agora, então, inclusive, acabou de tomar gol, olha que coincidência. Acabou de tomar gol. Eu juro que não é por isso que a gente atrasou, gente. Não, eu não queria, nem Copa Sul-Americana, Godoy Cruz. Não, e eu nem sabia também, que ela não avisou agora. Eu falei, não, vou chamar a Luara primeiro e tal, avisou agora, foi coincidência. Lu, obrigado por estar aqui com a gente. Você que tá fazendo parte aí do Lado B já há 5 anos, né? 4, 5 anos, né? Foi a partir de 2021. Desde 21. Exato. Então você já tá aí quase metade dessa trajetória, fazendo parte, fazendo a sua história, ajudando a gente a contar a nossa. Bem-vinda novamente, boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel, boa noite para todo mundo que tá com a gente a partir de agora. Eu não poderia. Você até falou, né, Caio? Ó, Luara, tem jogo aí do Galo? Não que eu não faça questão de ver, sempre faço questão de passar raiva com o Galo, é uma maldição na minha vida. Mas eu não poderia deixar de estar aqui, porque o Lado B realmente me trouxe experiências que eu não teria se não fosse o Lado B. E pessoas que eu não conheceria se não fosse o Lado B, amigos que eu não teria feito se não fosse o Lado B. E sou muito grata, estou muito feliz por esses já 4 anos aí, na metade junto com vocês, e conhecer vocês também, apesar de não pessoalmente, só conheço o Fagner pessoalmente. O pessoal já tá achando lá no Instagram, comentário, já tá achando que eu sou o inteligência artificial, né? Às vezes nem tão inteligente assim. Espero que muito menos artificial. Pois é. Mas tamo junto aí, felicidade. Quero parabenizar vocês, né? Porque são os fundadores aí do Lado B. E agradecer a oportunidade de estar junto. E espero poder contribuir por longo tempo ainda, né? Vida longa ao Lado B. E vamos juntos. A gente canta nosso parabéns de 9 anos hoje, e a partir de amanhã a gente já vai pensar o 10, né? O ano 10, o redondo, a efeméride das efemérides, né? 10 anos. Então a gente amanhã já vai pensar, e aí entre esse planejamento, a gente vai abrir a prometida caixinha, vão botar dinheiro pra Luara vir até o Rio de Janeiro gravar. Tá? Então, promessa aí. Se não for pra gravar, pelo menos vir tomar uma cerveja. Né? Se atrasar, né? De repente eu já tomei uma cerveja com ela, mas né, o Lado B não. Foi em território neutro. Em território neutro. Embora dominado pela petralhada, né? No dia. Eu digo geograficamente. Sim. Boa noite, Fagner. Eu vim até fazendo média, esqueci de falar. Nossa camisa. Vestiu a camisa da firma. Nossa antiga camisa. Vesti a camisa da firma. Tá no projeto também uma nova camisa aí pro ano 10. Fagner, boa noite. Até porque a camisa,
essa camisa que foi feita o quê? No ano 6, por aí? Já tem 2021, um tempo. Ela é 21. Pois é, já não cabe mais em mim, né? A minha já virou pijama. Pois é, embora eu esteja aí no meu projeto, ó, quem tá vendo no vídeo tá vendo aí que eu tô mais fino e vou ficar ainda tá de mais. casaco, hein? Pois é, vou ficar ainda mais. Mas então é isso, boa noite quem tá vendo, quem vai ouvir depois no podcast, né? 9 anos é muita coisa, muita história. Já tava aqui dando um like pelo celular e já vi que tem um comentário da Patrícia Oliveira, né? Patrícia pergunta qual é a frase, qual é o programa mais marcante. Cara, assim, essa pergunta deveria ter sido feita na semana passada para poder pensar durante toda essa semana para responder hoje, porque a gente já passou por tanta coisa aqui de comentários de situações ruins, de situações boas. Já recebeu tanta gente legal aqui para debater, para conversar sobre outros temas que não necessariamente são relacionados à política. E aí fica muito difícil dizer qual é o programa mais marcante, qual é a frase mais marcante, assim. Acho que é isso, precisaria de uma semana para pensar, para ouvir programas antigos, aqueles programas que a gente já não lembra mais. Hoje, por exemplo, né, a gente aqui no Rio teve a perda do professor Michel Missi, que é uma das referências em sociologia da violência, da UFRJ. Faleceu hoje, e hoje, por acaso, quando o Caio colocou, eu tinha dúvida se a gente tinha entrevistado ele. Eu tinha lembrança de que, acho que o professor Michel Missi participou sim do programa e realmente participou. Então, assim, é tanta história que já tem convidado que a gente já não lembra bem que veio aqui. São quase 300 programas atrás. Pois né? São 300 programas. Então, assim, dizer qual é a frase mais marcante, qual é o programa mais marcante é muito difícil, assim. Eu acho que tem... Eu acho que talvez programas nossos, né? Só nós aqui, ainda na época com o Alcísio, que apresentava o programa, inclusive um abraço pra ele, tem me feito rir bastante no privado nas últimas semanas. Vocês deveriam vender uma assinatura pros comentários de zap dele sobre o processo contra o Bolsonaro. Tem me feito rir muito. Eu pagaria. Tem me feito rir muito no privado, o Alcísio, nas últimas semanas aí. Mas tem 3 programas ainda daquela época do Alcísio que eu me lembro, assim, um que é marcante porque é muito, muito, muito engraçado, que é o do Natal lá do B, que acho que é o primeiro Natal que a gente fez aí em 2016. É o nosso especial humorístico, né? O nosso especial de humor de engraçado de demais, né? Assim, quem nunca ouviu, cara, procure Natal lá do B, é engraçado demais. Esse programa é muito engraçado, cara. E 2 programas que, né, não são tão, né, felizes, não são nada felizes, pra falar a verdade. Um é o dia seguinte do assassinato da Marielle, que inclusive acho que foi o primeiro programa que fez com que a gente furasse a bolha, porque, enfim, né, nós somos do Rio de Janeiro, era uma vereadora carioca, que era pouco conhecida no Brasil, precisou ser assassinada para poder se tornar o símbolo que já era para muita gente em vida, né? E o outro programa também, que é muito, muito duro, é aquele o último programa antes da eleição de Bolsonaro 18, Cara, né? Esse é foda, a gente fez ao vivo. Né, a gente fez ao vivo, foi um programa ao vivo, que foi uma catarse coletiva, assim. Mas assim, não dá pra dizer que são os melhores ou os mais marcantes, são muitos. A gente recebeu muita gente boa aqui, cara. Porra, a gente entrevistou gente que a gente nunca sonhou e... Enfim, tô me avançando, mas é isso. Desejar boa noite a todos e dizer que tomara que a gente ainda tenha uma estrada a seguir pela frente. Eu acho que tem. A gente, como seres humanos e como jornalistas e como podcasters e pensadores, a gente vai seguir em frente aí por um bom tempo. Daniel, boa noite. Então já fala aí algum programa, sem ser esses que o Fagner citou, que você lembra assim com carinho. Boa noite, né? O Fagner já citou vários clássicos, né? Lá do B tem várias encarnações, né? A gente tá no 4º estúdio, eu acho, dos fixos, né? Porque teve os estúdios que a gente fez um programa ou outro e tal. E teve a fase da pandemia, né? Que a gente ficou 2 anos inteiros gravando de casa. E um segundo que fura a bolha foi com o Orlando Calheiros, né? O Lado B, 164, não era? O 64, a Bíblia. 164, que é leia o livro, ouça o Lado B, 164, que foi bastante marcante.
E aí é engraçado que era um programa pra... foi feito de última hora, né? As pressas, porque o Freixo furou. E aí a gente fala isso no programa e depois o Freixo vai, né? O Freixo procura a gente todo mês. Procura a gente. E aí anuncia que vai trocar de partido, né? Foi um movimento legal. E na pandemia teve esse papel também de... Fagner falou da catarse coletiva pré-eleição do Bolsonaro. Na pandemia era quase que um processo de análise coletivo. Terapia coletiva nossa e dos ouvintes também, né? Porque muita gente é isolada, a gente teve esse feedback. A gente... mal ou bem, né, nos anos Bolsonaro, na pandemia, a gente tinha a nossa bolha, né, que a gente se amparava ali, mesmo que virtualmente, né, no período daquele mais de ano que a gente não conseguia encontrar ninguém pessoalmente. Inclusive, a gente teve baixas nesse período, que o Caio não aguentou fazer o programa num período, eu não aguentei fazer o programa num período. Depois o Alcides saiu e foi foda. Esse período foi foda. Enlouquecemos, como todo mundo. E que todo mundo que é normal enlouqueceu. Né? Pois é. E muita gente dá o feedback pra gente que era gente sem uma bolha progressista, né? A gente morava talvez numa cidade pequena ou num campo de trabalho ou com amizades que se fascistizaram e a pessoa falava, né? O maluco deve ser eu, né? E o Lado B e outros podcasts davam essa válvula de escape para as pessoas no meio daquele isolamento, de tanta coisa terrível acontecendo, ter um respiro e um amparo, né? Do tipo, eu não tô ficando maluco, tem outras pessoas que pensam igual a mim. Luara, qual é o seu momento assim marcante? Eu acho que eu sei ela qual voltou? Ela caiu. Então, agora caiu. Daqui a pouco a Luara volta aí. Tá voltando agora, inclusive, tá, o Gil? Enquanto a Luara volta, vou ler aqui uns comentários, né? A Rosana... Ela empatou, hein? Então foi por isso, ela comemorou e saiu do ar. A Rosana tá mandando aqui um boa noite, parabéns. O Danilo FM, nosso ouvinte de longa data, salve vida longa ao Lado B. A Patrícia Oliveira deu boa noite, queridos. O nosso diretor Rodrigo Moura deu boa noite, camaradas. A nossa diretora Giovana Bizzi deu um tchauzinho também. O Ítalo e o Debran deu uma boa noite. A Patrícia fez essa pergunta que eu vou responder, vou pedir para a Luara responder daqui a pouco também, do episódio ou da frase, ou enfim, do momento mais marcante. Meu amor, Flávia Muniz, vida longa ao Lado B. A Zane do Nascimento, lá do Caxambi, também um ouvinte de longa data. O Douglas Silva Júnior está aqui também, falando sobre Carnaval de 2026, né? É um marco nosso também, né? A gente se notabilizou, modéstia à parte, o momento que o Carnaval retoma um certo protagonismo na cultura, principalmente a carioca, fluminense, é um momento que o Lado B também vem crescendo. Então a gente meio que abraçou junto e cresceu junto e ajudou e se retroalimentou nesse momento do Carnaval de escola de samba, né? Ele ganha um boom. Hoje o Carnaval... Eu que voltei a acompanhar Carnaval de perto ali, junto com o Lado B praticamente, em 2018, eu volto legal e tal, 17. Hoje, já menos de 10 anos, eu já acho que já é outra coisa, né? O Carnaval da Avenida, agora com o Gabriel Davi. Mudou muito. Já mudou muito. Então eu já fico, caraca, pô, no meu tempo não é assim. Eu estou, há 10 anos acompanhando, né? Enfim, Carnaval de escola de samba, a gente fica muito honrado, inclusive. Naquele tempo não lotava e a gente podia comprar ingresso no dinheiro na véspera do desfile. Pois é, então assim, a gente meio que virou uma referência pra fora da famosa bolha do Carnaval, né? Gente que, enfim, acompanha a Rádio Arquibancada, enfim, e do nosso parceiro Baltar e outros veículos, a gente acabou expandindo e mostrando a importância da escola de samba, dos desfiles do Carnaval, para pessoas que nem sempre acompanhavam, ou acompanhavam, mas não tinham ali o hábito, né, de ter um canal exclusivo. Então a gente fica muito orgulhoso. A gente entrevistou aqui várias personalidades do Carnaval. A gente está até devendo algumas prometeram, enfim. Luara, você voltou, o gol do Galo foi anulado, então informação aí. A gente vai ficar dando informação em tempo real, Luara, sinto muito. Tomara que o Galo vire aí pra você ter um... Eu achei que agora ia, porque teve o gol e acabou de ser anulado, então tá difícil. Fala seu momento mais marcante aí, Luara. Eu acho que eu sei qual é, mas divide com as pessoas esse é o momento mais marcante com o Lado B. Mas, com o Lado B, é engraçado, eu ouvi você perguntando quando eu tava voltando. E até vocês vão perceber aqui que não tenho mais a bandeira atrás de mim, que eu mudei de lugar, viu, gente? Tem a camisa. O meu traço heterotop em casa tem uma camisa do Galo emoldurada e tem uma outra do Bahia aqui, porque a gente, né, trabalha com o que tem, né?
Então, é o seguinte, voltando, eu ouvi, Caio, e é até difícil falar isso porque foram muitos, de verdade, assim, o que eu vivi nesses últimos anos com o lado B, por causa do lado B, mas eu posso citar, assim, eu acho que, não sei se já mencionei isso aqui, mas as primeiras colunas, né, porque eu comecei não como painelista, comecei como colunista. Quem me acompanha aqui nos últimos anos só, talvez não saiba disso, ou talvez nunca tenha ouvido uma coluna minha. Mas quando rolou o convite pro lado B, foram as colunas, e eu acho que isso foi marcante. Não sei qual que você ia falar, Caio, mas eu destaco isso porque foi muito novo para mim. Eu já comentei aqui como foi difícil essa coisa de falar, né, trabalhar com a voz, porque eu sempre trabalhei muito com escrita, não com a voz. E aí rolou esse convite, eu abracei ali de cara com medo mesmo, e eu ficava muito nervosa para fazer as colunas. Então foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu fui aprendendo muito com vocês, meus colegas aqui, painelistas, mas também vocês, ouvintes, e agora espectadores também, né, porque estão numa live, e foi me dando, não sei se mais confiança, porque eu tô nervosa. Eu acho que eu continuo fazendo isso com alguma dose de nervosismo. Eu acho que o dia que não tiver nervosismo realmente não faz tanto sentido mais, porque é real, assim. A gente aqui tem essa preocupação, e eu tenho muito essa preocupação de gente construir, né, boas ideias, formular, como eu falo sempre, né, Caio? Formular boas ideias juntos, de ter responsabilidade com o que fala. Eu já tive blog né, lá em 2013, e eu decidi encerrar o meu blog na época porque eu percebi em mim mesma que tava virando uma personagem. Eu acho que a pior coisa para as pessoas que trabalham na internet é virar personagem. A gente não tá aqui para poder falar o que achamos que as pessoas querem ouvir da gente, né? Que acham bonito. Porque tem muito disso, assim. Quanto mais like a gente ganha, isso aqui dá certo, então vamos continuar. É a algoritmização da vida. E não estamos aqui para isso, né? Muitas das vezes eu revejo posicionamentos, muitas vezes eu acordo no meio da noite e falo, caramba, eu falei aquilo, eu falei, pô, acho que eu não devia ter falado. Então eu piro mesmo nisso, assim, revejo posicionamentos, ou então reforço posicionamentos também, porque às vezes falando, trocando ideia, a gente se ouve falando e fala, cara, isso faz sentido. A gente ouve das pessoas também, né? Porque isso também é muito legal. Eu sempre falo sobre a generosidade da audiência do lado B. É uma comunidade que é muito ativa, que é muito querida mesmo, assim, porque aborda a gente com muito respeito, traz novas ideias, traz ideias de convidados, né? Então a gente realmente criou laços, assim. Eu já encontrei ouvintes do lado B, posso falar que já fiz amigos, né, do lado B, eu tomei café, tomei cerveja com gente que eu conheci por causa do lado B, e isso me faz muito feliz, e isso me marca, né? Não só as entrevistas, não só frases, e claro, né? Falamos com muita gente interessante nesses anos todos, mas destacar um, para mim, seria injusto, porque realmente é esse conjunto, na verdade, que torna tão rica essa experiência que já dura aqui com a audiência há 9 anos e eu fazendo parte há quase 5, né? 300 e quantos programas? 67, é isso? Acho que esse é o 7, acho que né? foi o 366 semana passada. Acho que Não, esse na contagem, porque aí tem programas especiais de mesa, de live que entraram como live, né? Os Lado B Notícias são 150, mais os do Lado B Notícias agora. Ou seja, são quase 500 programas. São mais de 500 programas, provavelmente. Mais de 500 programas com os especiais. Eu ainda não fiz programas é muita coisa, esse cálculo, né? A Luara entrou na época que a gente estava expandindo notícias, expandindo o Lado B, virou o site, veio o blog, entrou com uma leva de colunistas. Foi um momento muito especial para mim do Lado B. Esse momento que a gente conseguiu ampliar o número de vozes, enfim, a gente teve pessoas, a Luara acabou ficando, mas assim, eu não vou citar todas, dá pra citar, porque são poucas, né, mas assim, a gente teve, por exemplo, gente do quilate da Bianca Pio, que fez um trabalho excepcional. A gente falou no Lado B Notícias sobre o caso da Braskem em Maceió, muito antes de repercutir na grande mídia. Muito antes de virar moda falar na mídia. A grande mídia, evidentemente, nem falava, e ela já estava acompanhando. A gente teve aqui a Gabi Figueiredo também, com as colunas dela, principalmente de cultura, de literatura. A gente teve a Lana, que é uma figura que eu tenho um carinho muito grande, já falei com ela várias vezes, já falei até no ar também, a importância que a Lana tem pra minha vida enquanto pessoa mesmo, enfim, de ter a Lana como uma referência, uma amiga. A gente teve a Évila também, que também é uma grande pensadora. Enfim, a gente conseguiu expandir mesmo. Gil. E aí a Giovana, né, enfim, que também colabora com a gente até hoje, né, informalmente, nossa fonte para muita coisa. Entre outras pessoas que
passavam, né? Que passaram por aqui. Eu acho que dá pra listar, assim, um programa por ano, quase, assim, de marcantes pra mim. Eu achei que você fosse citar o do Wagner Moura, Luara. Pra mim, o do Wagner... Tá na ponta da minha O língua Wagner, falar esse ele é programa. o programa mais ouvido da nossa história. Pelo menos era até há pouco tempo. E é um programa... Cara, você entrevistar o Wagner Moura... No dia da estreia do Marighella. O Wagner Moura, ele já era... Não foi o Wagner num momento qualquer, foi na estreia do Marighella, no dia da estreia do Marighella. Exato. E ele já era ali uma estrela hollywoodiana. Ele já tinha feito filmes de Hollywood, né? E ele hoje é cada vez mais, né? E ele atendeu a gente, a assessoria dele do filme, né? Procurou a gente pra que a gente visse o filme, não foi, Fagner? Foi. Na época da pandemia ainda, a gente foi de máscara e tudo mais. Aquilo me mexeu muito comigo. Isso que liga aos programas com o Mário Magalhães, que eu brinco que é meu pai, né? Pô, Mário, que é uma figura do jornalismo pra mim, que é, pra mim, um dos maiores, se não a grande figura do jornalismo pra mim, brasileiro. E esteve aqui pra falar do Marighella, do livro, na época que ia ser lançado o filme, que não foi lançado. E agora vai voltar em breve pra falar do Carlos Ele Lacerda. voltou pra falar do outro pra falar do 2018. Procurou a gente, falou, quero lançar lá com vocês, né? Ou seja, né, isso tudo respinga, né? Ou, enfim, termina no programa do Wagner Moura, né? Que eu falei, infelizmente foi virtual na época que dava pra fazer. Foi bom também, porque talvez não desse pra fazer sem, e assim foi o Guilherme Boulos, assim foi Samia Bonfim, assim foram várias figuras. O próprio Freixo. Que apareceram, não, mas eu digo na época do... o Freixo também, o primeiro foi... Primeiro foi virtual, depois foi aqui, já foi aqui no Saúde. Então, assim, e o do Wagner Moura é aquilo, cara, pô, tô entrevistando alguém que, tipo, não dá entrevistas assim, né, toda hora, quando dá... pauta, o Wagner Moura, quando ele fala, as pessoas param pra ouvir o que ele está falando. E ele deu amarradão, né? Ele deu legal, ele deu à vontade, ele tava na pressa, queria pro Tava cansado, né? Dava pra ver que ele tava cansado. Mas falou muito bem. bem. De falar com a gente. Falando bem e tal. Meu querido, riu da minha piadinha. Pois é, você fez a primaveril, a piadinha primaveril. E, pô, enfim, uma figura que é isso, essa figura que todo mundo conhece. E a gente entrevistar com a nossa pauta, falar dos assuntos que a gente queria, as perguntas que a gente fez, né? Se eu fosse com todo respeito a quem não tô desmerecendo, né, o trabalho de ninguém, mas se eu fosse um repórter de cultura do Globo, muito possivelmente seria pautado pelo editor, muito possivelmente você teria uma pauta ali, tem que falar sobre isso, tem que perguntar aquilo e tal. Tem menos, né, chance de o que você vai falar, o cara que vai falar sobre isso. A gente não, né? A gente conseguiu... Eu produzi as minhas próprias perguntas, que é o grande barato do lado B. Então, acho que esse é o grande... o ápice, assim, do lado B. Tudo que o lado B poderia ser, por vários motivos, não é. Em termos de tamanho, mas também tudo que o lado B de fato em termos de repercussão, em termos de produção, em termos de, enfim... Programa com o Fabato, programa com o Casara. Tem um monte. Os programas com o Casara são excelentes. Rafael Soares, excelente. Casagrande. O próprio Rick, né? A gente entrevistou o Rick quando o Rick tava ali... Quando nem era conhecido. Tava ali na rede social. Quando era tudo mato. Ninguém entrevistou o Rick, a gente foi entrevistou. Aí o cara foi arrebenta mais votado. Muito foda, né? Porra, isso foi foda mesmo. Sabe qual programa que toda vez que alguém que tá... Quando eu falo, né? Pô, eu faço podcast, me passa e tal. E um programa que eu sempre tá entre os meus indicados, e é legal a gente falar agora, é o programa com a Marcelo Oliveira. Sim. Né? A Marcelo Oliveira que tá arrebentando, fazendo um debate aí pré-COP. E é uma jovem ativista que tem um discurso afiadíssimo. Então, toda vez que a gente tem que falar de racismo ambiental ou da pauta mesmo, né, de meio ambiente, assim, eu sempre indico aquele programa com a Marcele, porque é extremamente muito boa e é um dos programas que eu mais gostei de fazer. E é essa figura, né? Ela, obviamente, é uma referência na área dela, já era quando a gente entrevistou, mas é essa figura que daqui a 10, 20 anos, provavelmente, vai ser uma figura, uma militante muito importante, assim, a gente espera. E a gente vai falar, pô, a gente entrevistou jovem e tal. Tem algumas, assim, né? O próprio Henrique Vieira, por exemplo, veio aqui, ele era... Ele estava sem mandato. Ele tinha perdido a eleição para vereador em Niterói. Ele veio aqui, ele foi um dos primeiros convidados. Henrique Vieira é um fenômeno de rede social, um fenômeno da política, um fenômeno de fora da bolha, um grande cara também. Esteve aqui com a gente 2 ou 3 vezes, acho que 2. A primeira foi ali iníciozinho de 17. Início de 17, assim, é isso. Tinha perdido a reeleição para vereador em Niterói em 16. Isso.
Isso aí, né? ele não se candidata depois nas eleições seguintes e é eleito deputado federal em O 2022. Tarcísio Mota veio aqui, tinha acabado de ser eleito vereador. Antes de tomar posse. Ele já tinha sido candidato a governador, então já era uma figura certa conhecida, mas ele não tinha ainda mandato, ele começaria, porque ele veio em dezembro de 2016, né? Então são vários, a gente tá citando aqui de cabeça. O Marcos da FEPAL, agora, cara. que é um dedo na ferida que a gente coloca aqui sempre, que a gente chamou o cara... primeiro que a gente fez também sobre com o Jamil, sobre Palestina, sobre o Jamil também. Com o Jamil... Foi... Ai, meu, Yasser, né? Yasser, que cara, não lembro o nome dele. Esse programa também é antológico na minha concepção, porque é isso, ninguém estava falando a favor de Israel da Palestina. Yasser Jamil. Esse programa é uma da Palestina. E a gente, inclusive, foi cancelado por alguns institutos sionistas supostamente de esquerda. Tipo, tô nem aí. Mas... 2021, cara, esse programa é pedrado. Ó, se você não... Pode ouvir esse programa agora, porque foi antes de estourar, né, o outubro de 23, né? 23. Mas, evidentemente, né, o genocídio já estava acontecendo, que já acontece há décadas. E esse programa é uma pancada histórica, assim, porra, é um negócio que é de louco, assim, com o Yasser Jamil Fayyad, que é um Foi meu primeiro programa como painelista, eu acho. Olha, sério? Nem lembrava. Eu acho que foi. E eu vou te dizer uma coisa, Caio, que eu acho que eu nunca falei nas gravações, nem na gravação. Eu até pensei em falar na gravação com o Marcos Férez, mas falei, não, cara, agora é outro momento e tal. Mas eu nunca tinha sofrido ameaças, violência, como depois desse programa. Isso eu achei muito louco. Nem de bolsonarista eu recebi ameaça, como depois desse programa. Uma coisa assim que eu achei maluca, porque eu não entendi naquela época, eu era muito mais aberta a conversar e não queriam conversa, sabe? Agem mesmo com um comportamento que eu nunca vi nada igual. E aquilo ali me fez acender o alerta. Falei, cara, se tinha... Eu acho que não existe meio termo nessa conversa. Quando a gente fala de Palestina, não existe meio termo. É realmente a régua moral do nosso tempo, como eu acho que o Breno Altman falou recentemente. Mas ali eu falei, cara, eu tenho que me integrar mais nesse debate, porque tem um lado. E eu não quero estar do lado de gente que faz o que esses caras fizeram esses dias, não. Sabe, no pós esse programa. Eu achei muito sério e aí só me engajei como pude e eu acho que realmente isso já denota, né? De que tipo de comportamento esse pessoal adota quando quer hostilizar, intimidar, porque tentaram isso mesmo. Isso é legal de falar, já que a Laura tá falando... Ghassan Kanafani, inclusive. Já que a Laura tá falando, é bom a gente falar que a gente nunca falou em público, né? Porque a gente ignorou. A gente recebeu alguns institutos vinculados a Israel. A gente recebeu e-mail, né? Nota de repúdio, os caralho a quatro. A gente ignorou, a gente não quis entrar em confronto. Mas a gente ignorou, direito de resposta. Pediram uma porrada de coisa. E a gente decidiu que direito de resposta eles tinham na Globo News, como tem até hoje, né? Como então, nunca deixou de ter. Como nunca deixou de ter. Então eles têm os espaços dele na mídia para dar a versão dos fatos que eles desejam, enfim, mentirem, lá inclusive. Eles têm não só o direito de resposta, como tem o direito de ataque também. E de mentira, né? Então, assim, a gente fez questão na época, repercutiu muito. A gente recebeu um carinho e uma admiração muito grande de professores, de militantes vinculados à causa árabe, à causa palestina, né? Veio gente grande falar que a gente fez um programa muito bom. O Yasser tratou a gente muito bem, deu 500 mil livros, né, Luara? Cada um ganhou um livro de poesia, de militância. Sim, maravilhoso. Esse programa é maravilhoso mesmo. Esse programa realmente é pedrada. O Yasser muita vontade, falando pra caramba. De fato, é um grande programa num momento em que, né, falar de Palestina, né, era muito mais delicado que é hoje, e eu me orgulho muito do lado B antecipar alguns movimentos, né, e assim, esse é um que a gente antecipou, né, e depois veio o Marco, já mais recente também, a gente aqui abre o microfone para as pessoas falarem, né, e é isso, no caso da Palestina é muito claro, a gente tem um lado muito claro e a gente fica muito à vontade nisso. Deixa eu ler aqui uns comentários. A Patrícia tá dizendo aqui que tem um inesquecível, que a gente começou com uma retrospectiva com frases daquele animal do Bolsonaro. Eu sempre mostrava aquela introdução para todo mundo que votava naquele objeto. Eu acho que esse é antes da... É antes da eleição. É antes da eleição. Eu acho que é o antes da eleição. É verdade. É verdade, é isso mesmo. A gente fez isso. A gente colocou as frases eu acho dele, que esse é o antes, da sexta-feira antes da eleição. É isso aí.
quase certeza que a gente colocou essas frases, né? Aqui o Douglas falando, né, que o Brasil já nos permite falar um pouco sobre Carnaval 2026. Minha euforia quando saiu Santa Rita como tema, passou a preocupação quando ouvi o samba. Ah, Rita, li. Douglas, a gente vai falar sobre isso em breve, mas enfim, que bom que sua euforia passou, porque expectativa lá embaixo. Embora a Rita Lee mereça todas as louvações, mas enfim. 11º ali. Tá com bem bolada ali. A nossa Juliana Escacela também, ó. Ouvinte de longuíssima data, tá aqui desde 2018, madrinha desde 2019, olha aí. Ela apoia a gente desde 2019, desde que a gente abriu, né? A gente abriu em 2019. Lado B, meu oásis de carioquice, desde que me mudei pro interior de São Paulo. Vida longa ao lado B, obrigado, Ju. Nosso Guga Novaes também, um financiador, né? Esse homem já deixou metade da FGTS dele no lado B. Deixou R$20 aqui pra gente. Vida longa ao lado B. E um grande abraço pros amigos. Esqueci de mandar um seremos pro Fagner na Sula e na Copa do Brasil. Não serão, mas tudo bem. Tomara que sejam. Pra você botar bastante dinheiro, tá, Guga? Se for, bota dinheiro no lado B. Nosso Arthur Figueiredo tá também chegando. A Patrícia dizendo que ama o episódio Doente do Brasil. Esse episódio é foda. Também é muito bom, muito bom. Porque foi... Muito bom. Foi na pandemia. Foi na pandemia, foi logo quando começou a falar. No começo, foi logo nas primeiras semanas. Com o Fernando, né? Fernando Tenório. E psiquiatra, e cara... A gente nem tava tão doente não assim. Não tava ainda. Eu, no começo da pandemia... A gente tá bem mais doente hoje. É muito doido, porque eu, no começo da pandemia, como eu me relaciono bem com a minha casa, eu tenho muito hobbies em casa e tal... Eu, no começo da pandemia, aproveitei. Não, vou ver série, vou ficar em casa, jogar, ler. Pô, falei, beleza. E eu não tava nem... É a criança que só vai comer sorvete porque operou a amígdala. Não. E a gente ainda... Aí enjoou de sorvete. O que pegava muito, e pra mim ainda é enfim, é um momento que eu não gosto de lembrar, mas enfim, era a figura do Jair Bolsonaro, que desde o dia 1 da pandemia, né? Quer dizer, em diante da pandemia, da 40 desde que nasceu, é um cara que, né, joga contra a nossa saúde mental. Então, na época já tinha. E ele veio, pra fazer um programa que foi... Esse foi uma terapia coletiva, com certeza, assim, porque um psiquiatra veio falando. Ele é terapeuta também, né? Ele é psiquiatra. Só psiquiatra. E, ele tem livros sobre e tal, e esse programa realmente foi muita repercussão. Tá entre os nossos mais ouvidos, assim, qualquer dia eu solto a lista aí. No próxima live que tiver, final de ano, eu vou soltar a lista dos mais ouvidos pra vocês. Cara, é muito programa. É muito programa. Quase 400 programas, cara. Só desses 400 programas aí, a metade talvez tem convidado. Mais? Pô, mais na metade. Mais. Como é que a gente... Né, cara, é muito... Deve ter quase 200 programa. com convidado. É muito programa. Eu acho daqui mais. Mas... enfim, eu vou começar a ler, vou voltar a ler, na verdade, né? A Patrícia dizendo que ama também o lançamento do livro do Rubens Casara, realmente, esse último que o Casara participou, né? É muito bom, eu ouvi já algumas vezes, porque tem muitos conceitos ali que ele aplica que são de muito fácil entendimento quando a gente vai vendo, né, a vida acontecendo. Casara é um ouvinte do lado B, uma grande figura que a gente tem muito orgulho. Queria que ele viesse mais aqui, inclusive. Gosto muito de interagir com o Casara, não ótimo. só nos programas aqui, mas todas as vezes, as poucas vezes que a gente conversa em rede social, ele é sempre... Não está vendo porque está vendo Botafogo, mas amanhã vai ouvir. Provavelmente está vendo Botafogo. Na sexta vai ouvir. Com certeza. E ele é um cara que é muito legal, ele é um cara que tem muito seguidor, né? E ele divulga o programa. Vocês aí que não divulgam o programa, que ficam de birrinha pra divulgar nas redes sociais, o Casara, que tem, sei lá, 100 mil seguidores no Twitter, ele divulga, esse programa aqui tá bom. Ele vai lá e compartilha. Então faça igual o Casara, compartilhe. Tem gente que vai em programa de extrema direita e divulga. Pois é. Quando vai no programa de esquerda, não. Pois é. Já vimos isso acontecer, assim, na semana seguinte. Inclusive, já citei o nome da pessoa aqui, mas... E é legal, Caio, colocar também aqui com um pouco de bastidores, assim, né? Porque o Casara, além de tudo, gente, no trato, assim, com a gente antes de gravar, um lorde, de uma elegância, um negócio que, assim, que a gente aprende com exemplo. E essa, né, eu ainda não li, tá na minha lista, A Construção do Idiota, né, que é o último livro dele. Isso. Mas as formulações do Casara, até na síntese também, do Twitter ele já né, consegue fazer muito bem essa síntese, e eu acho que é uma das grandes figuras do nosso tempo, da nossa democracia, da nossa intelectualidade nacional, que precisa ser mais valorizada. Sempre falo isso aqui também. Nós temos grandes pensadores
Não só na academia, mas também, né? E a gente fica, às vezes, buscando gringo para poder ler. Vamos ler os nossos aqui, porque é o pessoal que está lendo o Brasil, né? De primeiro, assim. Fonte primária. O aplicativo sueco não tem todos os programas, tá? Você que ouve 50% da nossa audiência, ou até mais, é lá. Beleza, ok? Mas não tem todos os programas, ele vai substituindo os programas. Então, para você procurar o Doente de Brasil, por exemplo, é o programa 116+1. Bem militudos, né? Doente de Brasil com Fernando Tenório. Ah, porque era o 17, né? E na verdade, o Doente de Brasil... esquecido desse O Doente de Brasil foi antes da pandemia. Foi antes. A pandemia, depois ele voltou para fazer um só sobre a pandemia, né? O Doente de Brasil Por isso foi... que a gente não tava tão doente. Exatamente. O Doente de Brasil foi 119. A gente não sabia que a gente ia ficar doente, mais doente. Ia ficar muito doente ainda, mais doente. Pois é, então procurem no site da Central 3. Em outros aplicativos, de repente, vale a pena você baixar um aplicativo só pra ouvir os antigos. Eu acho que o sueco não tem todos mesmo. Já teve. Já teve? Já teve todos. Então talvez tenha. Eu acho que eles têm tive uma época que eles cortavam, né? Só ficavam com os últimos 60 ou algo pode assim. ser o servidor depois da liberou Central tudo. também. Depois liberou tudo. No YouTube, aqui... se vocês jogarem Central 3 Podcasts, tem um... Depois que o Google Podcast migrou pro YouTube Music, né? A gente tem um canal, a Central 3 tem um canal chamado Central 3 Podcasts, ou Podcast Central 3, não lembro, alguma coisa assim. Tem sim. Onde tem todos. Tem no Spotify. A discoteca sueca verde tem. Tem. No YouTube também tem todos, né? Então, liberou. Então, tá fácil de achar. No Google também, se você botar entre aspas lá do B do Rio, jogar lá os nomes e tal, você também acha. Vamos continuar aqui indo para os comentários. Patrícia dizendo, eu gosto de todos. Pois é, a gente faz bastante coisa legal. O Alexandre Altberg, vivo lá do B, muitos anos de vida. Luiz Oliveira, minha mames. Parabéns, meus queridos, pelos 9 anos. Deixou uma merrequinha também. Obrigado, mãe. Faz um pix aí pra nós. A Rosana diz que gosta dos programas com o Normando. Muito bom. Realmente, o Normando foi uma contratação mais recente, mas que chegou já jogando. O Normando... Beijo, mãe! Mãe da Luara, Rosana. O Normando realmente é um cara que a gente gosta muito de falar, também um cara de fino trato, né? Um cara maravilhoso e um parceiro, né? A gente tá aí acertando aí a renovação de contrato. Em breve a gente espera que a gente renove aí pelo menos uma parte do nosso contrato com o escritório. Craque é renovação, às craque vezes é difícil. Comprometo a torcer pro Vasco não ser rebaixado esse ano. Se renovar, né? Se renovar, hein, pois Normando. Mas quem assina é o Cadu é tricolor. O Normando, a figura, agora falando não do escritório, né? Agora falando da pessoa física, o Normando é um cara que ajuda muito a gente a pensar o Brasil, né? E o mundo. Ele é um cara com a cabeça, perdão do trocadilho, já que ele é careca, né? Ele é um cara com a cabeça muito arejada, né? Um cara estudioso, né? Antes de tudo, muito erudito, muito culto, mas não só isso, assim, muito antenado, né? E a gente sempre que traz ele, no Lado B Revista, ele já brilhou várias vezes, vejam o Lado B Revista, por favor. E no Lado B, que a gente trouxe ele algumas vezes também, ele realmente ajuda, é um sucesso na nossa rede social. A nossa rede social hoje... Se a gente ganhou aí nos últimos meses muito seguidor, a gente agradece muito a ele, que repercutiu demais as falas dele. Ele é uma figura que a rede social gosta, né? Porque é o homem careca e que fala muito bem. Então, a extrema-direita ataca ele toda hora. A gente que é de esquerda gosta de ver ele falar. É um grande cara mesmo, tá aí, ele tá em vários programas, né? Ele tá aí escrevendo muito, é um cara que pensa muito. E uma figura muito legal, né? O Normando é um grande cara aí, que a gente fica muito feliz. Gosta de bons vinhos. Gosta de bons vinhos, gosta de comer bem, grande figura, grande Normando. Realmente, os programas com o Normando são muito bons. O Altberg dizendo que o do Orlando, né, sobre redes sociais é muito bom, a gente citou esse, né? Esse é durante muito tempo a nossa Bíblia. Os programas com o Orlando são muito bons, né, também. O Orlando é outro que ajuda muita gente a debater, a tentar entender, encaixar algumas peças. Também é um pesquisador, e é um cara que, enfim... Eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas, enfim, ele provoca a gente a tentar andar, né? Eu gosto muito das pensatas no Normando, exatamente porque ele faz... A gente pode nem concordar com o que ele tá falando, mas ele faz a gente... Peraí, vamos refletir sobre isso. É um grande parceiro aqui do Lado B também. O Marcelo Moreira começou a ouvir em 2018, após o canalha do Boechat... depois que morreu, virou santo. Insinuar que a Dilma tinha feito visita íntima ao Lula. Eu parei de ouvir rádio e me entreguei aos podcasts. Caralho, eu nem lembro disso, cara. Cara, eu também não lembro. Eu já tinha parado de ouvir o Boechat. Eu parei de ouvir bem antes, né? Parei de ouvir, acho que lá por 16. O Boechat era bem problemático. Hoje, talvez, o Boechat, já que o Reinaldo Azevedo já virou, né? O Boechat talvez tivesse feito ali um rebrand. Não tenho dúvida. Mas ele não era tão... Ele seria brabaço. Ele não teria um cara tão escroto quanto... Mas, enfim, o Boechat era muito problemático. E eu lembro, tem um caso que não sei se eu já contei aqui, mas eu já contei internamente,
que eu tenho um amigo que não é de esquerda, votou no Bolsonaro em 2018, 2022 votou no Lula, enfim, uma figura ali complexa politicamente, embora seja um cara também confusista, mas é um cara que, enfim... A maior ideologia do Brasil. Dá pra debater, ele é liberal, antes de tudo, mas é isso, vai variando e tal, e ele começou a ouvir o Lado B, ele não sei se ele ainda ouve sempre, mas ele começou a seguir mais e tal, após a morte do Boechat, porque ele ia no trabalho ouvindo o Boechat. Aí ele ficou E sem ter ele o que falava ouvir. que ele gostava do Fagner, porque o Fagner mostrava a revolta que o Boechat mostrava. É claro que, assim, eu não sei qual na sinapse do cérebro dele, o que ele achava, se tinha como um conteúdo, né? Vai saber. Mas às vezes pode ter esbarrado em algum conteúdo parecido. Mas, assim, eu achava interessante, porque é isso, o Fagner era o cara, né? O cara que bota bastante emoção, o Boechat botava também, com as devidas proporções. E é isso, a gente ocupa, né? Hoje a gente ocupa esse espaço, né? O podcast como um todo, não só o Lado B, ocupa esse espaço da rádio de alguma forma. Não compete, né? A gente não compete com a Globo News, com a Band News, com a CBN. A gente não compete, mas a gente é um espaço de substituição, né? De alguma forma, né? Você consegue realmente botar um... Se tu tá ouvindo o cara que tu gosta, ou que tu leva em consideração e que esse cara começa a falar merda, você bota no podcast lá. Hoje é fácil de ouvir, muito, muito tranquilo. O Marcel Machado dos Santos. O último programa antes do segundo turno é antológico, principalmente o discurso do Fagner sobre aquela ser a eleição mais importante desde a Constituição de 88. É isso, né? O segundo turno de 2018. É, no caso. 22. Não, de 18. 18? 18. Pois é, mas era mesmo, né? O tempo Não, mostrou. 2018... O tempo mostrou que eu estava certo. Não, 2018... Esse arco da eleição é complicado, assim, acho que eu nunca vou ouvir de novo, porque foram momentos muito tensos, né? Muito tenso. A gente foi vendo, porque acho que a gente começou, eu falo por Você mim, reassiste derrota do seu time? Então, também não vamos reouvir embora 2018. eu já tenha visto o gol do Davis algumas vezes, quando passa na Mas aí, televisão. não, ele aparece na sua frente. não, mas eu diferente. também não me recuso a ver, vou lá e ver. Não, mas esse período era pesado demais. Foi muito cara. pesado. Esse período era pesado E a gente demais. foi vendo o que aconteceu, né? Isso eu lembro bem. Eu falo por mim, talvez os meninos não tenham tido exatamente essa percepção, Luara também lá no lugar dela lá de candidata a deputada também não, mas eu fui vendo a coisa crescendo conforme acho que todo mundo foi vendo, né? E aí no primeiro, Bolsonaro, Eu me Cara, lembro, vai fazer uns quer ver que eu me 20%, lembro? Quer que eu me lembro? A entrevista com o Jean Willis. Acho que a gente fez mais de uma, né? Fez uma. já com uma. A entrevista que nós fizemos com o Jean Willis, você começa a entrevista, você faz a seguinte pergunta pro Jean. Você faz uma pergunta pro Jean, mas no meio da pergunta você fala assim: pra mim tá muito claro que o Bolsonaro não vai ganhar a eleição. Isso. Toma. Não, e pra mim tava muito... Pra mim era tipo assim, cara, vai ser o Alckmin. Eu achava assim, cara, eles vão dar um jeito de botar o Alckmin no poder, né? Que tá. Como é que rodou? E eu falava assim, não, pô, Bolsonaro, sem tempo de TV, não, sem nada. E aí foi não só a pesquisa, né? A vida foi mostrando, cara, as pessoas estão se fascistizando, Foi sendo normalizado. Foi sendo normalizado. E ele crescendo nas pesquisas. E eu fui vendo. Então eu tenho esse arco de falei, cara, sei lá, um ano antes, falei, não vai. 6 meses antes, eu falei, vai, mas não Vai fazer sei uns se 20%. vai. E 3 meses antes, caralho, fudeu. E tipo, um mês antes da eleição, Ele foi eleito na véspera do meu aniversário. 6 de setembro. No dia da facada. exato. E assim, e até a facada, eu falei, não, vai repercutir, porque ele não vai nos debates e tal. E é isso, assim, eu fui pego, não dá pra dizer de surpresa, mas as ondas foram vindo e eu fui tomando caldo. Até que, porra, veio a onda grande, eu disse, foda-se. Mas isso é verdade mesmo, cara. Eu nem lembrava, na verdade, desse detalhe todo desse programa da véspera da eleição do segundo turno de 18. Mas ali tava muito claro que a gente ia perder, né? Enfim, eu não tinha nenhuma esperança... Que eu me lembro, eu não tinha nenhuma esperança de que a gente ganharia, que a gente viraria o jogo. Tava tendo aquele papo da onda. Eu não sei se o termo... Não sei se o termo era onda, mas enfim... Onda. Mas teve a onda, era deles. Pois é. Tava tendo aquele papo, mas eu não tinha nenhuma expectativa que a gente ia virar. Mas achei que era importante a gente falar o que a gente falou, assim. E era isso, cara. O tempo provou que a gente estava certo. Foi a eleição mais importante depois da Constituição de 88. Não tenho nenhuma dúvida disso. E depois ela foi superada por 22, porque aí se ele ganha de novo em 2022, a gente estava morto ou estava preso. Das duas, uma. Então, ou desaparecido, né? Então, 2022 ultrapassou 18 no nível de importância,
Mas até aquele momento, 2018 era. E o tempo mostrou que foi isso mesmo. A quantidade de absurdo que a gente viu, a corrupção que foi, a matança que foi. Gente, foi uma eleição que a gente nunca tinha visto. Pessoas literalmente sendo assassinadas na rua porque não dançavam a música do fascismo. E a gente sobreviveu a isso. Isso é muito... Alguns de nós. Alguns de nós, né, não tiveram essa sorte. Eu me lembro aí não foi nem em 18, foi em 16, que já a violência política já tinha tomado conta, né? A Lava Jato foi a abertura dessa caixa de Pandora. Eu me lembro que em 2016, no dia da votação da Dilma, do golpe, da votação na Câmara, acho que eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas vale contar porque sempre tem gente nova ouvindo. Eu fui quase agredido porque eu tava com uma camisa vermelha, eu tava indo pra lá pra encontrar minha companheira e umas amigas que a gente ia assistir a votação na Lapa, no telão. Então eu tava com uma blusa vermelha que não tinha nem inscrição do PT, não tinha nada, era só vermelha. Era uma pessoa andando na rua de vermelho, enfim. Mas eu passei na rua ali na Lapa e o cara passou com uma picape por mim, acelerou na hora que eu ia atravessar a rua e gritou: petista filha da puta. E eu peguei uma pedra pra tacar, mas aí me seguraram e não deixaram eu tacar pedra no carro do cara. E nesse mesmo dia, uma menina que pegou o metrô comigo e com minha companheira voltando pra casa depois da votação, na hora do voto 362 lá, do Bruno, sei lá das quantas, se revoltou no metrô porque tinha uns pobres patriotas comemorando o golpe no metrô. Ela se revoltou e começou a falar que o golpe era contra eles. E essa menina tomou uma voadora na boca, na minha frente, a ponto de eu partir pra cima do cara que deu a voadora e foi todo mundo pra delegacia, foi um inferno, terminou todo mundo na madrugada, a menina com a boca ensanguentada, toda arrebentada, e o cara ficou preso lá na delegacia, e aí eu saí da delegacia 3 da manhã pra depor a favor da garota. Então, assim, foi só essa escalada de violência que começou ali com aqueles tubos de petróleo vazando dinheiro no Jornal Nacional todos os dias, começou ali, né, a escalada de violência, que culminou com isso que eu tô contando, culminou com a morte de Marielle, culminou com a morte do companheiro petista lá no Paraná, Marcelo Arruda, culminou na morte de Mestre Moa do Catendê e muitos outros que a gente não teve nem notícia, né? Cada mulher que sofreu feminicídio nesse período, a grande maioria delas sofreu com a chancela da presidência da República, inclusive. Porque os eleitores, né, 99% dos eleitores que a gente ia buscar notícia de feminicídio, ia buscar a notícia de quem era o assassino. Quando entrava no Facebook do cara, via que o cara usava óculos escuros com foto dentro do carro, camisa amarela, bandeira do Brasil. Ou seja... O cara que matou o Gari aí é cristão, pai patriota. Cristão, pai patriota. Então, aquela eleição, de fato, foi a eleição mais importante da história do Brasil até 2022, que a gente ganhou por milagre e por causa dela estamos aqui. Senão, não saberíamos onde iríamos estar a essa altura do campeonato. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Continuando aqui, o Antônio Júnior também, ouvinte de longa data. Praia Grande vos abraça. Não sei se o Antônio Júnior ainda tem o emprego que ele tinha em Praia Grande, né? Mas enfim, um abraço para o Antônio Júnior. A Aline Lopes dizendo que chegou. Gabriel Strautmann, nosso parceiro, nosso convidado também. Salve. Salve, pessoal. Vida longa, Lado B, grande Gabriel. Esteve aqui com a gente também nos primórdios. A Aline Lopes sempre fala que colei aqui no primeiro do Simas, lá no comecinho. O Simas... Carnaval de 2017. Não, foi ainda em 2016. Não, foi 2016 ainda. 2016. O Simas é o nosso padrinho, né?
E eu brinco com ele que a gente ajudou ele, né? Coincidência, evidentemente, mas enfim, o Simas hoje é um homem da Globo, né? Um cara que estouradaço e tal. Eu estava num táxi em Porto Alegre, em maio, a trabalho, indo do aeroporto pro meu compromisso lá, e aí entra no táxi na Rádio Gaúcha, Luiz Antônio Simas. Pois é. Eu não esperava ouvir Luiz Antônio Simas ao vivo na Rádio Gaúcha. A gente comprou na baixa. Na verdade, o Simas já era um escritor, já era um professor, enfim, um super gabaritado, já tinha ganho até o Jabuti e tal. Mas ainda tava ali, né? Escrevia no dia. A mesma coisa que aparecia na GNT, né? Aí escrevia muito Facebook, bombava o Facebook dele, e a gente apostou nele. Eu sou um seguidor de primeira hora. Eu também, desde muito tempo. Entrevistei o Simas na faculdade, em 2013. Quando eu tinha Facebook, né? Eu já não tenho Facebook há mais de 10 anos. Mas... E principalmente ele acreditou na gente, né? Ele veio aqui, nunca tinha visto ninguém de nós, não tinha contato com ninguém de nós. Eu lembro que a gente gravou de manhã numa sexta-feira. A gente de manhã, porque pra ele era melhor, a gente mudou a data. 10 da manhã. E ele esteve aqui, parecia que era um fundador do lado B. O Simas é uma figura... Primeiro que é um gênio do nosso tempo mesmo, um grande cara. E é uma figura que adotou o lado B mesmo, como, tipo, quando vocês quiserem, quando vocês puderem, me dá um jeito que eu vou, né? A gente fez 3 programas e uma live, 4 programas e uma live, eu acho. E assim, fez porque a gente quis fazer só 4 programas. Se quisesse fazer 10 programas com o Simas, a gente faria 10 programas com o Simas, ele viria aqui, ou daria o jeito de vir virtual e tal. Porque ele é um cara que adotou o lado B e a gente deve muito a ele, porque ele abrilhantou o lado B, ele deu um rosto ao lado B, de alguma forma, ele deu talvez não um rosto, mas ele deu um modelo a ser seguido do lado B. Eu acho que a gente, indiretamente, não necessariamente, a gente nunca parou pra fazer esse planejamento, mas eu acho que de alguma forma o que o Simas trata e do jeito que ele trata, a gente reflete muito isso aqui no programa, né? Eu acho que ele deu ali um tipo, ó, façam isso porque é legal. E a gente foi meio que tateando e deu super certo. Simas, todos os programas com o Simas aqui são maravilhosos, né? Os programas que a gente que não são assim, né, tão cotados porque é uma pessoa, uma figura que não é estourada da mídia como o Simas mas é uma pessoa como nós aqui, que eu adoro todos, porque fala de tema super espinhoso de uma região que a gente não tem propriedade para falar e não está acostumado a falar porque a gente não é de lá. Os programas com o nosso camarada Augusto Perillo, porque a gente fala sobre Baixada Fluminense. E todos os programas com o Perillo eu acho ótimo, porque traz a visão da Baixada, que, cara, é muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, ouvir e ver, principalmente ver por aí, né? E é um pesquisador, o Perillo, um grande beijo pra ele, né, um amigo nosso também. O Perillo é um pesquisador comunicador também, ele Exatamente. É comunicador. É um cara como nós. E o barato disso, ele, enfim, um cara da academia, mas que por ser um cara da comunicação também, por gostar de fazer comunicação, por buscar, fez podcast, ótimos episódios de podcast, era ouvinte, inclusive. As pesquisas dele, ele consegue, né, passar isso, que é um grande gargalo da academia, né, a comunicação externa, né, e ele é um cara que consegue, ele vem aqui no microfone e ele vai passar o recado dele. Às vezes a interna já é complicada, imagina. Pois é. Então, um abraço pro Perillo também. A Aline deixando aqui, 10ão, pode deixar o superchat, tá, galera? A gente recebe aí dinheirinho aí do Google, de vez em quando, então deixa o superchat, pra gente é bom. Tem uma taxa draconiana, mas... Tem uma taxa, tem, mas não é igual a do Trump ainda. Passando pra dar os parabéns e desejar vida longa. Tô aqui desde o primeiro com Simas, obrigado a gente. A Aline Lopes também tá elogiando o Normando. O Fernando Oliveira dizendo que o Fagner fez ouvir o tio essa semana. O Fagner virou um ouvinte do homem que cunhou o termo petralha. Me tornei ouvinte. Temos um programa enxovalhando o Reinaldo Azevedo. Com razão, né? Quando ele foi... Não, mas é quando ele foi preso, lembra? Preso não, foi grampeado. Falando com o André Neves. Falando com o André Neves. Cara, que é o momento de virada dele. Deixa a Laura falar. Não, eu só ia aproveitar pra poder... Eu já falei dele aqui, mas vou aproveitar pra poder mandar um abraço pro Fernando Oliveira, que foi meu professor no ensino médio, gente, em Conselheiro Pena, meu professor de Educação Física. Então, um abraço, Fernando. É uma honra ter como ouvinte um ex-professor, que na verdade professor é professor pra sempre, professor. Né? Legal. Acho professor. que é 2017, não é? Acho que é. O ponto de virada do Reinaldo Azevedo é a Lava Jato. Que ele viu a bunda dele na reta, e aí ele falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. É isso aí. Ele discutindo poesia com o André Neves. É isso aí. Virei ouvinte do Reinaldo Azevedo. Já falei aqui, acho que foi. Não só ouvinte. Não, sou ouvinte. Não, é um fã do Aí jornalista. você tá indo assim, um cara. Quer que eu leia aqui? Não. Quer que eu Calma. O entrevistador.
sei lá Não, o quê. ele é muito bom entrevistador. Isso, Então, é um fã. isso não se nega. Não é só Eu um- sou jornalista, eu sei quando o cara é um bom entrevistador, quando não é. Prints. Né? Mas o que vocês acharam? Vocês ouviram o programa, né? Mas o que eu acho é o seguinte, cara. Travou a Luara aí. Vamos lá, o Fagner vai falar, Lu. A Luara pergunta, a gente ouviu. Não, eu falei eu acho que foi no programa passado ou no retrasado. Ele é um cara que me passa otimismo. Porra, eu sou uma pessoa naturalmente pessimista. Ouvir Reinaldo Azevedo Né? pra ter esperança. Pois é, Fagner, né? porque ele é um legalista, né, cara? Às vezes chega. Ele aparentemente acredita nessa porra. Ele né? acredita mesmo. Às vezes ele me parece até ingênuo, assim. Mas é igual que eu falo. É como um homem branco rico. Exatamente. Acredita na justiça. Exatamente. Não, mas isso. faz sentido que o homem branco rico acredite na Pois justiça. é, ele pode acreditar na justiça, ele pode ser ingênuo, porque Ela porra, empatou. ele deve morar em Higienópolis, tem salário, sei lá, de quantos dígitos. Pra ele é tranquilo. Foda é sair daqui, que nem a gente sair e pegar o metrô pra casa. E chegar em casa, ter tiroteio, caralho, como já aconteceu algumas vezes comigo. Aí vai acreditar na justiça como? Mas é isso, a figura que me passa... Não, e assim, não, otimismo. não precisa de muito, porque o Fagner é um notório. O que vocês veem do Fagner é só uma parte, tá, gente? A ponta do iceberg. O WhatsApp, o dia que eu botar aqui, né, as coisas do WhatsApp, né, Dani? O Fagner é um 7 fatalista. oitavos do iceberg fica debaixo d'água. O Fagner é um fatalista, né? E que bom, porque de alguma forma o Daniel é um cara bastante pé no chão, eu às vezes sou muito otimista, a Luara é otimista, né? Na época do Alcísio, o Alcísio ainda era um pouco fatalista, mas não tanto quanto o Fagner. E o Fagner, por exemplo, no fatalismo dele, no desespero dele, nessa coisa desse homem, o mundo vai acabar, ele cravou não só o Bolsonaro, como cravou a pandemia. A primeira pessoa que falou assim, fudeu, foi o Fagner. O Fagner botou, sei lá, a gente lembra disso. Em janeiro de 20, quando eu vi o que tava acontecendo, quando eu vi a primeira notícia na China, eu falei, fudeu, a gente tá fudido. O que a gente tem que falar também é que teve outros 10 vírus desde então, e ele tá sempre achando que vai ser. Não, mas esse acertou. Mas esse ele acertou. Mas esse era muito claro que ia acertar, gente. A taxa de contágio altíssima. Porra, o Brasil, o país que era governado por Bolsonaro, vocês achavam o quê? Não ia chegar? Que a gente ia se salvar? Porra, cara, em janeiro eu falei, ó, aí galera, vai dar merda essa porra aí, pode crer. Uma hora certa. Mas foi pro carnaval mesmo assim. Não, mas ainda não tinha notícia Bastante de merda dada no Não Brasil. tinha. Tanto que todo mundo foi pro carnaval. Não, ainda tava ali no... Lu? Não, eu tinha perguntado pra vocês, mas me citaram aqui como otimista, já tô concordando com a nossa companheira lá do episódio do Jura, não sou uma otimista, mas sou uma esperançosa. É isso. É diferente esperançar. Também acho. A gente se organiza também. Só provoquei. Eu tinha perguntado se vocês todos ouviram. Não, mas eu tento ser, né? Tento manter o astral, porque senão a gente pira. Mas vocês, além do Fagner, vocês ouviram, o pessoal aqui que tá acompanhando a gente, vocês ouviram a entrevista do Lula pro Reinaldo Azevedo? Porque eu achei, eu vou dar minha opinião, eu achei muito chapa branca aquele negócio ali. Você fala de entrevistador, grande entrevistador, Fagner. Eu olhei assim, falei, gente, substituíram. Eu sei que houve um rebranding do Reinaldo Azevedo, mas parece que ele foi substituído. Era uma cordialidade que parece que nunca. Eu discordo de nunca você, falou mal Luara. do Partido dos Trabalhadores na vida. Eu discordo de você. Não acho que foi chapa branca, não, cara. Eu acho que a gente chegou num nível de jornalismo brasileiro que a entrevista foi simplesmente honesta, cara. Se o Lula for dar entrevista em qualquer outro veículo de comunicação brasileiro, vão querer colocar na conta dele porque que ele não ligou pro Trump, sacou? E eu acho que a entrevista foi honesta. Eu acho que entrevistas igual o Reinaldo Azevedo fez, o New York Times fez, Cristiano Mampur da CNN em gringa. Outros lugares lá fora do Brasil fazem, mas se ele for na Globo News, por exemplo, certamente qualquer um daqueles caras lá do Estúdio I, sei lá, aquele que tem aquele... Não é nem o Estúdio I, que o Estúdio I é à tarde, né? Aquele que é à noite, eu não sei o nome. Com certeza vão colocar na conta lá, Demetrio Magnoli lá, vai falar que a culpa é dele porque não ligou pro Trump. Então, eu acho que não achei chapa branca, não. Eu acho que, cara, a gente vive uma crise de honestidade no jornalismo brasileiro há anos. Só que essa crise, ela só se agrava. Ela só se agrava. A gente chegou ao ponto de agora ter aí uma jornalista que foi demitida da Globo News, supostamente porque ela tem contatos com a fonte. Me apresente qual é o jornalista jornalista de direita no Brasil que não tem contato com a sua fonte. Alguns deles, inclusive, são padrinhos de casamento e continuam empregados.
Então é com essa gente que a gente tá lidando, cara. Eu acho que a entrevista foi muito honesta. Foi uma entrevista honesta. Aquilo que a gente sempre sonha que o jornalismo faça, que é um jornalismo honesto, ele fez. Eu ia tocar nesse ponto, Ele porque fez. uma das coisas que o lado B reflete muito sobre, quando a gente faz o nosso jornalismo aqui, é, por exemplo, a gente se diz abertamente de esquerda e a gente poderia, por exemplo, não se dizer. A gente poderia fazer o que a gente faz exatamente como a gente faz e botar... Só que eu acho que a gente chega num ponto, e aí, enfim, papo de observatório da imprensa, né? A gente chega num ponto tão dramático do nosso jornalismo, a ponto de, por exemplo, ser chamado de militante, né? O jornalismo que a gente faz, e eu acho que é mesmo... E talvez eu gostaria que não precisasse. Eu gostaria de poder entrevistar quadros que não fosse necessariamente da direita, da esquerda. Exato. Eu gostaria de entrevistar quadros Exato. que eu discordasse muito mais do que eu concordasse. Eu gostaria de fazer perguntas para candidatos e quadros da esquerda, falando da política, que não necessariamente levantasse só a bola. A gente até faz, mas assim, no geral, a gente não vem aqui para queimar ninguém, né? Todo mundo já sabe. Eu gostaria de ter isso, só que eles não têm lá do outro lado. A gente acaba tendo que assumir um papel, que é um papel de defesa, que eu gostaria de ser neutro. Eu gostaria de tentar ser neutro, pelo menos. Eu gostaria de tentar ser neutro, de sentar aqui e poder falar de corrupção no governo do governo Lula. Eu gostaria de poder falar de corrupção no governo PT. Só que como é que eu falo de corrupção no governo PT se o outro lado eu boto o Tubão lá e bota o Lula de, né, Luleco. Se tem um auditor fiscal do governo de São Paulo que aí foi preso porque ninguém fala que o governo pegou 1 bilhão em propina e o governador não é mencionado. Não é né? mencionado. Então, assim, eu gostaria de fazer um debate. Isso seria, no mundo ideal, um jornalismo muito mais, né? Pô, legal. Todo mundo vai ser ouvido igual, todo mundo tem o tratamento igual, então eu não preciso ficar fazendo militância. Eu vou votar no fulano. Gostaria de fazer igual o William Bonner. Não sei quem eu vou votar, não. Só que, cara, é tão complexo pra gente que a gente quer o mínimo de civilidade aqui e a gente amplia bastante o debate. A gente já entrevistou desde lideranças comunistas, anarquistas, até o petista mais conciliador. Porque pra gente isso seria o natural que a gente fizesse, eventualmente com quadros de uma direita humana. A gente hoje tem uma direita humana, é bom lembrar também que a gente tá ficando mais velho, porque pra não perder de vista, hoje a nossa direita é muito humana, alguma, né? Como Geraldo Alckmin. Democrata. Democrata. Mas na época que eles faziam antagonismo com o PT, não eram. Exatamente. O próprio Alckmin nunca fez um ato de contrição contra o golpe contra Dilma Rousseff. Enfim, é isso. E isso que a gente tá falando. Então, assim, a gente e era a figura mais na época, né? Então, assim, pra não perder de vista, né? Pra eu concluir meu raciocínio. A partir do momento que eles fazem a militância deles, da forma que eles fazem, porque é isso também. Se a Globo falasse assim, ó, que nos Estados Unidos faz, né? Na França faz, caralho, né? Que é um grande exemplo. O editorial, a Rede Globo orienta o voto no candidato do PSDB. Se eles fizessem isso dessa forma honesta, a gente poderia até optar, não, vou ouvir, não vou ver. E não é o caso, né? Então, assim, a gente acaba... Aí, o que acontece? Eles fazem da forma que eles fazem, com dinheiro, com alcance, corrompendo a verdade, corrompendo as pessoas, e aí a gente tem que fazer aqui a militância. Então eu acho que eu não vi o Reinaldo, não vejo o Reinaldo Azevedo, não ouço, não gosto de ver a cara do Reinaldo Azevedo. É boa entrevista. Entendo que o Reinaldo Azevedo tenha feito um arco que hoje ele é uma voz importante na grande mídia, entendo. O maior defensor do governo Lula na imprensa brasileira. Eu sou, e ele vem ele não é de agora, né? Ele já vem de algum tempo, isso dá credibilidade a ele. Beleza, eu não gosto da figura dele, eu acho figuras... Não gosto. Mas, assim, tentando, pelos cortes que eu vi, né, principalmente as aspas que eu vi, pelo que a Laura falou, eu acho que vira essa coisa chapa branca a partir do momento que você dá espaço pro Lula falar e você não precisa falar as coisas que as pessoas da Globo News vão falar, os jornalistas da Globo News vão falar. Aí parece chapa branca mesmo. Eu acredito que tem essa questão, né? Porque os caras apertam de uma tal maneira, mentem, não é apertar, né? Mentem de uma tal maneira que o cara que não mente, né? Que faz um negócio ali um pouco mais balanceado, fica parecendo um chapa branca. Pois é. E a gente vive isso, né? Então, assim, a gente vai estar vivendo um momento da tal polarização que é muito claro. Quem é hoje que jornalista, que comunicador hoje você fala assim, esse cara é neutro? Eu nunca acreditei em comunicador neutro. Mas tá, melhorar neutro não. Esse comunicador é honesto. Esse cara vai entrevistar o Bolsonaro e o Lula igual. E aí a gente já começa... mas entrevistar o Bolsonaro cabe? Tá, então vai entrevistar o Eduardo Paes e o Lula igual.
vai entrevistar igual? Duvido. Então, assim, é complexo. E essa é uma coisa que o lado B faz, né? A gente tem que falar as coisas do jeito que a gente acha, né? E defender as coisas. Mais do que fazer o jornalismo questionador, crítico, que a gente faz, inclusive com os nossos, a gente acaba tendo que defender as bandeiras que eu gostaria, como jornalista, não precisava defender. Não precisava defender direitos humanos. O meu mundo, eu gostaria de ser jornalista que não precisaria sair em defesa dos direitos humanos. É um negócio que tá inerente à minha profissão, pô. Exato. Mas não é. Tem jornalista aí fazendo fortuna contra os direitos humanos, pô. É isso aí. Exceto para certas pessoas. Pois é. Agora defende os direitos humanos para certas pessoas. Tem cretinos, sêniores e júniores que estão ricos. Porque são contra os direitos humanos. Então eu tenho que falar... Que falam que existe bolsonarismo moderado, esse tipo de coisa. Enfim. Cara, a gente vive uma crise muito séria de que não aprendeu, né? Cara. O jornalismo não aprendeu. Não aprendeu. Se vier um Bolsonaro 2, ou um Michele Bolsonaro 2, um Tarcísio 1.0, vai ser igual. Não faz autocrítica. Não faz autocrítica. Não aprendeu. É isso. Porque nem vai aprender, porque, enfim, é interesse deles. A gente achou em algum momento... Mas eu achei, quando eu disse essa coisa... Porque assim, eu senti muita bola levantada mesmo, assim. Isso me surpreendeu. Eu falei, caramba, eu não esperava que fosse assim, mas é aquilo, só de deixarem o Lula falar, que é o entrevistado, é o que a gente espera, né? Vai entrevistar alguém, se deixar a pessoa falar, convidado e tal. E só de deixarem ele falar, já seria uma coisa... Assim, não no estilo do Reinaldo, que ele faz isso com os entrevistados e tal, apesar de ser meio parecido, ele ainda faz. Mas as bolas levantadas realmente me surpreenderam. Eu também concordo que é uma entrevista boa, acho que vale a pena ouvir para saber qual que é o alinhamento do governo nesse momento, do discurso do governo nesse momento. E eu falo das bolas levantadas porque também citaram, né, todas as ações, ele teve muito espaço para poder falar das ações e de uma forma Lula de falar. Então, assim, quais serão qual é o alinhamento e quais serão os recortes usados, né? Não só dos cortes, mas os recortes usados para fora. Então, para a comunicação do governo, né? Como é que vai falar para as pessoas, para o público geral. Então, o presidente da República falando daquela forma, Lula de falar, e isso para mim realmente me surpreendeu. Eu, por exemplo, gostaria de não precisar louvar que o índice de desemprego é o mais baixo dos últimos anos, pô. Porque no meu mundo ideal, não seria um problema. Então não precisava dar essa notícia. Precisava dar a notícia que as pessoas deixaram de comer, deixaram de passar fome. Eu gostaria de não fazer aqui, pô, legal, o Brasil saiu do mapa da fome. Eu, como jornalista, gostaria de não dar essa notícia. Porque simplesmente essa notícia é uma aberração existir. Exatamente. Então, assim, é desse ponto de partida que a gente, enquanto o lado B parte, né? A gente gostaria, o mundo ideal, a gente tá lutando pra isso, é que a gente não precisasse repercutir a fome no Brasil, pô. País como é esse país, sabe? Aí a gente tem que falar assim, pô, legal, governo Lula, aí eu tenho que fazer o quê? Vou lá no lado B do Instagram e vou ter que falar, ó, governo Lula fez isso aqui, hein, galera. O governo Lula tirou o Brasil do mapa da fome 2 vezes. Se precisou tirar 2 vezes, é porque voltou, né? Conseguiram retroceder. Só que na primeira vez levou 11 anos. Na segunda vez foi em 1 ano e meio. 2 anos, né? Isso é uma coisa também que a gente pouco fala, né? A gente não... Eu fiquei muito chocado quando saiu essa nova notícia do mapa da fome especificamente, né? Eu não tinha noção do tempo que levou. Já foi no governo Dilma, na verdade. Já foi no governo Dilma. O tempo que levou para o governo PT, para que um governo do PT conseguisse esse feito, né? Precisou passar por 2 governos e mais o começo do terceiro, né? E a gente ouve muito falar, agora há pouco tempo realmente, enfim, não deveria falar isso, cara, porque a gente, o poço abaixou tanto que a gente tem que, de certa forma, louvar alguma coisa da figura e tal. Mas eu ouvi uma pessoa falando que o Fernando Henrique Cardoso é o primeiro presidente, deve ser homem, né? Porque a Dilma foi presa, mas na ditadura. Mas a frase é... Não foi nem preso, nem empichado. Primeiro presidente que não foi preso, o único presidente que não foi preso depois da redemocratização. Não, foi por falta de motivo, né? Eu lembro que quando eu ouvi isso, a resposta que eu dei à televisão foi: não foi por falta de motivo, né? Porque o combate à fome é um elemento central da República, inclusive. Isso não foi feito, pelo contrário, né? Pessoas passavam fome para caralho no governo do Fernando Henrique Cardoso, naquele período, no governo de ultraliberal
Real, que a gente teve o pai do Plano Real, etc, etc. Eu sei que eu não deveria estar falando isso, porque de lá pra cá, o muro virou um paralelepípedo. A gente teve Bolsonaro presidente, a gente teve Temer presidente golpista, teve tudo isso, né? Não deveria falar, mas não foi por falta de motivo, né? Comprou reeleição, fez o diabo a 4. Só que com a proteção dos nossos amigos da imprensa, que a gente está falando aqui há quase uma hora, é muito fácil, né? É muito fácil. Não podemos melindrar. É muito fácil ser de direita no Brasil. Essa é a verdade. Se a gente não fosse o otário que a gente estaria fazendo um podcast de direita, ilustra disso. Só que ia aí falando barbaridades e nada aconteceria. Mas como a gente tem, como diria o velho lá que veio de longe, né? A gente tem aquele fogo dentro da gente, né? Do mundo, do outro mundo, do mundo diferente, etc e tal. Como a gente tem isso, né? A gente fica aqui falando pra pouca gente, mas falando aquilo que a gente acredita, porque é o que a gente estuda e é o que a gente vive, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive hoje, o país que a gente vive hoje, não deu certo. Não deu certo pra gente, deu certo pra uma certa galera. Deu certo pro BTG Pactual, que estava debatendo com o Tarcísio de Freitas aí, acho que na semana passada. O Tarcísio, Caiado... Então, pra essa galera, o Brasil deu certo pra caralho. Dá certo há 500 anos. Pra galera que bate palma pro Tarcísio de Freitas, pro Ronaldo Caiado, pra esses filha da puta toda aí, pro Zema, pro Ratinho Júnior, pra esses desgraçados aí que estão contra o Brasil a favor dos Estados Unidos. Né? Pra essa galera, em defesa do Bolsonaro, pra essa galera o Brasil deu certo pra caralho. Mas pra gente que não deu, a gente tem que estar aqui fazendo trabalho de formiguinha, né? Brigando com gente muito maior do que nós, né? Colocando os nossos nomes em lista de guilhotina. A gente nunca vai ser contratado para trabalhar numa empresa de grande... Eu sou jornalista, o Caio é jornalista, o Daniel é economista, podia ser chamado para falar na Globo News sobre economia. Nunca vai ser. Uma mente privilegiada, o cara que a única pessoa que consegue me explicar a economia. E nunca vai ser. Eu sou jornalista, nunca vou trabalhar num ambiente desse. Nunca vou trabalhar. Como que eu vou trabalhar e falar o que eu falo? Falar que é a minha verdade. E é a verdade da maioria da população. Não é, essa que é a questão, não é a minha verdade, é a verdade da maioria da população. A verdade da maioria da população não é a verdade do Guga Chakra. Não é a minha. É a do Caio. Então, cara... O Brasil deu certo pra gente pra caralho, mas ainda essa galera aí ainda é muito menos do que a nossa. E é por isso que a gente tá aqui. E essa frase ainda do não foi preso, a gente já tem que... Você falou de um lado, né? Eu ia falar do outro. Vamos discutir por que a Dilma foi pichada. Exato. Vamos discutir quando o Lula foi preso, né? Por quê? Que circunstância, por quê? Enfim. Voltando aqui na galera... Nos comentários. Deixem os comentários aí. Fale dos programas que vocês gostaram. Fale qualquer coisa aí. A gente tá 10 minutinhos de encerrar. O Danilo FM dizendo que o programa com o Fabato e o Caju foi loucuragem total. Dois foi uma live, né? Foi. Foi 4 horas de live no da pandemia falando de carnaval. Eu terminei alcoolizado. Porque não, toda a gente. Todos nós. Realmente foi muito boa. O Fabato cantando o samba da Disney. Da Disney não, do Chapalhões. Samba da Disney. Da Rocinha, né? Acadêmicos de Rocinha. A Patrícia dizendo que o Fagner Pistola é um monumento nacional. Você acabou de ver aí, o Patrícia, ao vivo. Ele tem estado bastante pistola. Tá dando audiência. A Zane dizendo que a memória é feita ao vivo. A gente também se orgulha muito desses últimos 9 anos, ter ajudado a contar, o Mário falou isso, se eu não me engano, né? Aqui a gente ajudou a contar, se você for, é um documento histórico, né? Não só a gente, evidentemente, a gente tem podcasts irmãos aí da gente, né? O pessoal do Vira Casacas, o pessoal do Midcast, que estão ali quase a mesma idade da gente, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eles também fazem esse tipo de debate. A gente ajuda a contar um pouco a história do Brasil num momento muito crítico do Brasil, né? E se a gente for revisitar,
né? A gente acerta muito, a gente se orgulha muito de acertar muito, mas até os erros que a gente tem de diagnóstico também são importantes para contar um certo momento. Porque se eu falei que o Bolsonaro... Que era um sentimento. Era porque era um sentimento que foi comprado por muita gente, né? Assim como, enfim, outros sentimentos. Então a gente... É o meme do cansativo viver tantos momentos históricos, A gente tá vivendo um século em 10 anos, né? Saudade do tédio dos anos 90. Pois é, então, enfim... Como é que é agora essa semana que o Arlindo Cruz morreu, né? A gente tava lembrando de quando o Estúdio I recebia o Arlindo Cruz pra tocar. No dia seguinte da morte do Arlindo, no sábado, né? Tava zapeando, passei pela Globo News e falou, não, em 2009 o Arlindo Cruz esteve no Estúdio I, deu uma palhinha pra gente. E tipo, aquela palhinha é padrão Globo, né? Com um palco montado, com os instrumentos e tal. Globo News não era só... E aí, tipo, Estúdio I, num dia à tarde, recebendo Arlindo Cruz e banda. Com a galera, com violão, com cavaco. Impensável nos dias atuais. A Globo News era... A gente não sabia que a Maria Beltrão era filha do Hélio Beltrão. Pois né? é. Que era irmã do cara fundador do Instituto Liberal. Signatário do AI-5. Ela era a simpática apresentadora do programa, Flávia Oliveira jovem e tal. E, tipo, no meio da tarde da Globo News, o Arlindo Cruz fazendo roda de samba. Impensável hoje, né? Quem já imaginou que a Globo News recebia uma roda de samba num programa de... documentário, a Globo News não era 24 horas de jornalismo. Quer dizer, é político. Hard News, né? Hard News, né? Não era, né? Ela virou exatamente nesse momento em que ela viu. E aí a gente volta, né, pro interesse, né? É interessante pra ela ser. Ela poderia... Ela não necessariamente precisava ser, né? Mas, enfim, é interessante, é lucrativo. Aí aqui a Patrícia lembrando que teve o papo da onda, né, em 2018, até a fala do Mano Brown no comício do PT em São Paulo. Não foi no comício da Lapa que ele falou isso? Eu acho que foi. Foi o da Lapa, ele teve aqui no Rio. Que a famosa fala, volta pra base, né? Foi vaiado, né? O Antônio Júnior agora diz, olha aí, ó, ex-apontador do Jogo do Bicho, atual servidor municipal ativo no sindicato. Pô, legal, Ô, Antônio, que bom, né? Não é legal apontar Jogo do Bicho. O Jogo do Bicho é ilegal, é bom a gente lembrar isso. Embora as bets sejam legais, né? O Zeca Pagodinho não sabia que era ilegal, né? Não sabia. Muita gente não sabe. Ficou sabendo ao vivo. Tô dando essa informação aqui em primeira mão. O Marcelo Moreno dizendo que tá se solidarizando com o Fagner, que também se rendeu ao Tio Rei. Pois é, faz parte da vida. A gente tá votando em cada pessoa, então a gente pode ver também o Tio Rei. O Fernando Oliveira já ouvi antes da Luara chegar, mas ele ouve sob protesto quando ela não está. Pois é, mas ela quase sempre raro. quase sempre ela dá o jeito dela. A Juliana, né? O povo do meu trabalho conhece o lado B porque eu sempre cito o Fagner com a célebre frase dele, seu otimismo me noja. Qual foi esse? Não lembro. Cara, eu falei isso em algum momento. Que frase foi? Foi pra quem isso? Foi pra alguém na mesa, não lembro. Provavelmente um de nós. Pra mim deve ter sido. Ou pro... Ele não faria essa grosseria com a Luara. A Luara não foi. Isso deve ter sido na época. Nem pra um convidado. Isso deve ter sido pra um de nós, certamente. Mas eu falei, seu né? otimismo me noja. Foi verdade. Não lembro disso. É verdade. Fagner é maravilhoso. Fagner tem cada uma, né? Arábia Saudita de biquíni. Foi um clássico. E lá atrás, isso. Lá 2017. Não quando está. ainda era só o começo. Não está. Não, por enquanto. A crise é acima de tudo. A crise extrema de tudo estética. Isso todo mundo não, usa essa hoje virou em dia. até frase. Isso virou filtro. Virou filtro do Instagram. Eu usei já esse filtro. E virou frase, um monte de gente. Que eu lembre, o Fagner foi o primeiro a usar. Eu não lembro de ninguém usar. Um frasista, né? É o nosso Milo Fernandes. Zane do Nascimento dizendo que o Fagner tem um coração rebelado. Marcelo Moreira agradecendo aqui na perfeita análise. A Zane também tá citando, nunca vou esquecer do episódio em que vocês, o Fagner, principalmente, fizeram uma reflexão fortíssima de repúdio ao assassinato da professora Elizabeth, de 71 anos, em 2023. Lembra? Foi a professora assassinada a facadas na escola. A gente falou sobre a aposentadoria, exato. é verdade. E a discussão, além do assassinato, obviamente, a discussão da época, a gente fala, cara, ela tinha 71 anos, ela não tinha tá ali, e o que era vendido era que ela dava aula como uma missão de vida, enfim. O professor não é um profissional, né? O professor, ele é um herói. A gente fez essa análise mesmo, é verdade. O Bruno dizendo que só agora conseguiu entrar, desses 9 anos, eu escuto lá do BA8 alguns meses, desde o tempo do Alcísio. Parabéns, sucesso. O Arthur Figueiredo pedindo pra gente levar o Reinaldo Azevedo. Então vamos trazer o Reinaldo? Pra gente conversar isso.
Não sou contra, não. Hoje Mas você acha a favor. Mas acha que dá conversa? Entrevista um jornalista? Eu acho que dá. A gente já entrevistou outros jornalistas. Já, né? Não. Jamil, grande Jamil. Jamil também teve aqui, o Jamil Chad esteve com a gente. Mais uma vez. Duas inclusive. vezes e grande figura. E desde então, ele inclusive virou bastante, né, à esquerda. É um que percebe que também viu, enfim, o mundo... E que tá no olho do furacão, o Trump agora, Total. Um abraço. E é um querido, sempre que a gente procura, é sempre o cara super solícito. Isso é legal também, né? A gente fez amizade, assim, amizade não é a palavra, mas a gente fez uma rede com as pessoas, porque as pessoas que vêm aqui, todo mundo, acho que não vai ter uma pessoa que esteve aqui e que não se sentiu à vontade de falar, de conversar. Pode não, enfim, pode discordar da gente. Eu lembro que eu brinquei com o Jamil que a gente teve que gravar de manhã por causa do fuso horário, que na época ele tava na Suíça. E aí eu brinquei que eu ia pro trabalho sempre ouvindo ele, porque eu ouvia a Band News, quando eu ainda ouvia a Band News, na época do Boechat e tal, e ele entrava como uma coluna internacional. Isso. Sempre ali, 8 horas da manhã, 8h30 que eu tava indo pro trabalho. Aí eu brinquei com ele, não, Jamil, eu sempre te ouvi, agora eu tô te ouvindo e você tá respondendo, né? Pois é, a gente teve isso, né? O Cid Benjamin, que veio aqui, a gente sempre cita, né, Fagner? Ele ficou encantado, adorou a gente, um abraço pro Cid também. Porra, um militante fodaço. Então, assim, a gente tem... Que nos chamou de Pasquim. O Pasquim moderno, né? Adorou a gente. Muito nos orgulha. E o exagero dele, mas enfim, imagina, É um enorme exagero, mas né? O próprio Mário, enfim, tá sempre falando bem da gente, o Casara. Os convidados, como já a Cecília teve aqui. Quem é o Jaguar? Quem é o Sérgio Cabral? Falou aqui também que a gente somos amigos. Enfim, cara, bem legal isso, porque é isso também. Esse ambiente que a gente tenta passar, que é uma marca do lado B, né? A gente ri muito. Tirando esses episódios mais densos mesmo, que não tem como rir. Tirando as tragédias. Até de algumas tragédias a gente conseguiu rir. Porque do Albano Reis, coitado. Pois é. É uma marca nossa, né? A gente teve isso desde do primeiro gravação do piloto, assim, de fazer um negócio que fosse despojado, porque nós somos assim. A gente fora da câmera é assim, a gente vai parar ali pra tomar uma cerveja agora e vai falar desse jeito, né? A gente precisou ajeitar, né? Gritando muito, falando muito atropelado e tal, a gente teve que, né? Mas peraí, vamos melhorar aqui. Mas até alguns atropelos e alguns gritos é a nossa marca, é o nosso jeito, né? Nem todo mundo gosta, algumas pessoas não conseguiram, né? Enfim, faz parte. Hoje a gente ouve alguns podcasts, né, de esporte, né, Fagner? E não gosta do cara rindo pra caralho, gritando, né? Faz parte. Às vezes não gosta da gente assim também, mas é uma marca nossa. E o convidado que vem, ele vem e ele... vocês estão rindo? Ele vem e ele se sente à vontade também. A gente deixa ele à vontade, mesmo quando normalmente são assuntos bem pesados. Vamos lá aqui, Marcelo Moreira, exatamente isso. Bruno Borba dizendo que esse é o melhor formato de podcast, os 4 na mesa comentando no Brasil. A gente tem um feedback bem importante nesse sentido, né? A galera gosta quando nós 4 estamos aqui comentando, falando, conversando, pistolando, né, como chamavam. Então a gente está tentando aí nos próximos meses formular aí uma ideia, porque assim, a gente quer entrevistar, olha quanta gente, imagina se fosse só nós 4 falando, olha quanta gente a gente nem a gente teria aguentado, eu acho, de entrevistar, né? Embora seja importante que a gente faça isso de vez em quando, é fundamental que a gente faça essas entrevistas, porque são muitas figuras que, porra, até, cara, teve entrevista daqui que a gente saiu e disse assim, caralho, foi uma merda. E no dia seguinte, a audiência adorou. É verdade. Então, assim, até mesmo que a gente falasse assim... Mais de uma. Então, assim, mesmo que a gente falasse assim, pô, esse entrevistado aqui e tal, não foi tão legal, a audiência responde, né? Mas a gente fica muito honrado também da gente ser, né, nós 4 aqui, a gente tem uma química importante e que faz as pessoas também parar pra ouvir, mas até pra formular o roteiro é complicado, porque a gente não tem tempo, né? Aí, cada um tem que pegar um assunto, aí pega o quê, estuda o quê, qual que você viu, qual que você não viu. Então, não é fácil de fazer isso. Embora pareça, sorteia aí um tema e fale. Qualquer coisa aí. Fale qualquer coisa aí. Essa frase é ótima. Não é bem isso, né? Então, também não é tão... Na entrevista é mais fácil até, porque você vai lá ver, enfim, ler o livro do entrevistado, ou ver um podcast que ele foi, ou ver o que ele fala, e aí na entrevista mesmo a gente consegue ir refletindo sobre.
Mas é bem Mas, legal. Caio, tem desafios de entrevista também, porque tem entrevistado que às vezes escreve bem, mas não desenvolve, ele tipo, é mais Tem sucinto. muitos. Como tem outros entrevistados que falam bastante Sim. e às vezes dá uma perdida ali. Então, foi um desafio também, agora, né, como eu vim como painelista, virou uma outra coisa, né? Eu falei do frio da barriga lá atrás quando eu era colunista, mas depois também foi desafiador aprender a entrevistar, como eu falei, que é deixar o entrevistado à vontade para falar, ou então conseguir tirar dele ali, né, algumas coisas que ou você já ouviu em outros momentos, ou que você quer ouvir um pouco mais do que, né, daquele assunto, e isso também é bem legal. Não, entrevistar sem dúvida, entrevistar não é fácil. Não é fácil, porque às vezes a gente faz... Não é bate-papo, Não. né? Porque o pessoal tem muito disso. Eu tinha uma resistência. Sabe que o Lado B, foi o podcast que me fez ouvir podcasts. Isso tem também foi... Porque eu não ouvia tanto. Aí eu lembro que eu fui citada no Lado B do Rio pelo nosso amigo Cláudio Henrique, no que vocês falaram sobre a reforma trabalhista, não foi isso? O homem que te indicou. Teu padrinho. E aí, eu falou, ouve aqui e tal, eu já vi alguns trechos, né, de vocês, mas eu não ouvia, e depois que eu passei a fazer, eu tive que ouvir, então eu fui ouvir vários formatos diferentes, assim, e tem esse mito, né, não, vamos fazer aqui, vamos juntar e vamos fazer um podcast, é como se fosse uma conversa no bar, gente, não, conversa no bar é conversa no bar, né, vamos botar uma gelada ali, trocar ideia, é outra coisa. Aqui a gente está aí, né, se empenhando para poder destrinchar as coisas de uma forma que chegue. Eu falo isso porque aí me tornei ouvinte e eu quero qualidade de áudio. Então, às vezes, eu que gravo de longe, né, peço desculpas, mas tento sempre, estou aqui com o meu microfonezinho que arranjei para poder trazer um pouquinho, né, de mais de qualidade. Hoje, gravando da sala, porque tive problema na conexão, mas a gente dá o nosso jeito, porque faz diferença. O que chega ali no ouvido, da experiência de ouvinte, né? Isso também me trouxe uma preocupação a partir do momento que que eu fui fazer podcast. E aí, quando eu recomendo, né, os episódios do Lado B, os de episódios de podcast que eu gosto, também tem muito disso, da experiência que eu tenho como ouvinte, né? E como eu espero chegar até vocês que nos ouvem. Pois é, e o fato de ser despojado, eu acho que o Lado B tem essa marca, muito mais, agora a gente até controla mais isso, acho que muito mais quando tá só nas 4, mas mesmo com convidado, dependendo do assunto e tal, não quer dizer que a gente não tenha essas responsabilidades, né, Lu? De preparar, de se preparar, de tentar entender, de fazer com que... É difícil. Ter o conteúdo, né? Porque senão fala qualquer coisa aí, e né? É isso, é muito difícil. Brinca, é muito difícil. A gente recebe muitas pessoas que nem sempre estão mesmo no microfone. E tem pessoas que travam falando no microfone, né? Eu mesmo, acabei de travar aqui, inclusive. eu mesmo precisei passar por várias etapas. Você tá há pouco tempo fazendo isso. Não, mas eu mudei, né? Eu era comentarista, depois eu fui passar para apresentação. E mesmo assim, no vídeo é uma coisa, com o YouTube é uma linguagem, no rádio, no podcast só áudio é outra, né? E eu sou um cara que eu fiz toda a minha trajetória, embora com podcast, mas o grosso do meu trabalho é com escrita, né? Então, assim, não é muito sim. Eu acho até que eu me prefiro ler do que me prefiro ouvir. Mas precisei, imagina, né? Se eu falar isso pra vocês vão abandonar aqui. Então, assim, a gente vai se testando, por mais que sejam 9 anos, a gente vai testando formatos, a gente vai tentando, porque não tem receita de bolo. As pessoas gostam de coisas diferentes, a gente nunca teve a pretensão de chegar em milhares de ouvintes, de milhões de ouvintes. Milhares, sim. Milhares já chegamos, inclusive, mas assim, digo de muitos milhares, né? Então a gente precisa fidelizar os que a gente tem, fazer com que... É um desafio que eu tenho refletido muito, fazer com que chegue em quem a gente já chega. O algoritmo hoje não deixa a gente chegar em quem assinou o Lado B. O Lado B tem 10 mil inscritos no YouTube. Não tem 10 mil de audiência. Ou seja, as pessoas se inscreveram, vamos botar aí que metade tem se inscrito lá, não vê mais. A gente não tem 50% dessa audiência. Porque não chega. A gente compete desde da dancinha, do sei lá o que, até o pica do youtuber aí que, vai botar um outro influenciador atrás das grades. A gente compete com tudo isso, porque o algoritmo é isso. Então, assim, a gente tenta falar assim, cara, a gente já tem essa base aqui, vamos fidelizar essa base. A gente tenta fazer com que vocês sejam uma coisa que eu cobro muito, eu brinco muito, mas eu brinco a sério, eu cobro muito da nossa audiência. Compartilhem, gente. Compartilhem o Lado B. Foi legal,
o programa tá ali na média. Teve um programa que foi melhorzinho, um convidado foi melhorzinho, uma fala que você gostou um pouquinho mais. Compartilha, cara. Ah, não tenho rede social, compartilha no WhatsApp. Tem grupo de e-mail, manda uma cartinha pra alguém, manda direto no zap de uma pessoa. Compartilhem o Lado B. Compartilhem o conteúdo que vocês gostam. A gente compete com muita coisa hoje em dia. A gente compete com a extrema-direita, a gente compete com as merdas que esses caras fazem, a gente compete com a grande mídia, a gente compete com o jogo de futebol, a gente compete com o livro que você tá lendo, a gente compete com Bob Goods, a gente compete com o cachorro e com o gato que vocês... A gente compete com várias coisas e a gente é muito pequenininho. Então a gente precisa que vocês, que são fiéis aqui, tem gente que tá aqui há 10 anos, quase 9 anos igual a gente, compartilha. Fala assim, pô, legal, o Lado B de hoje tá especial, hein, galera? O Lado B de hoje... Porque vocês são... o boca a boca ainda é... A gente não bota dinheiro no Google, a gente não bota dinheiro na Meta, então boca a boca ainda é o que faz a gente ganhar as pessoas, né? Muita gente conhece a gente, mas aí, deixei de ouvir. Então fala, pô, ouve aí, ouve de novo, tá legal. Teve uma pessoa voltou aí, botou no YouTube, pô, voltei a ouvir, às vezes a pessoa deixou de ouvir. A gente emendou lá 3, 4 programas que, não tá meio chato, mas depois melhorou. Enfim, a gente conta muito com vocês, né? Para compartilhar a gente, para fazer que a gente chegue mais longe. É assim que funciona os pequenos negócios, né? O pequeno comerciante é assim, né? Pequeno produtor de conteúdo, produtor de evento, tudo é assim. A gente é o boca a boca, é a indicação. Feito este desabafo, aqui a Giovana Bizzi, a Giovana tá trabalhando e comentando, dizendo que adora quando o time tá completo. O Arthur dizendo que é ouvinte antes de virar amigo dos integrantes. Um abraço pro Arthur. O Borba tá com uma pergunta aqui. Borba, eu vou deixar essa pergunta pro próximo programa, tá? O próximo vai ter Lado B Responde. Eu vou salvar aqui, já vou até tirar o print e vou deixar pro próximo pergunta sobre o Lula e votos, enfim, de campanha, sobre ele voltar pro centro. É complicado. Mas a gente vai responder isso em breve, tá? Roberto chegando atrasado, parabéns, um abraço pro Roberto. O Marcelo dizendo que ama os programas de entrevista, mas nada se compara à roleta da pistolagem, faça mais, faremos. O Bruno Pérez falando sobre a citação da Arábia Saudita de biquíni, muito boa essa mesmo. A Glau aqui, amo vocês, parabéns. A Pamela Freire, muito bom episódio sobre documentos com o pessoal da Defensoria Pública. O coletivo Educartoon também, a galera que acompanha a gente há muito tempo, dando parabéns aos 9 anos e fazendo aqui um importante registro que eu vi até hoje nesses dias. Um dos integrantes do coletivo, o professor e quadrinista João Paulo Cabreira, foi arbitrariamente demitido da rede estadual do Rio pelo governo Cláudio Castro. Clara perseguição, pedimos apoio e solidariedade. Tô sabendo desse caso, com esse Cabreira. Cláudio Castro que defende direitos humanos e... Enfim, tá... Ele defende os direitos humanos só pra vagabundo. Só pra vagabundo. Pois é. É isso. É isso que a gente tá vivendo, Nossa cara. solidariedade aí aos professores da rede estadual, sempre, né? Aí, como a gente já falou aqui, en passant, os heróis da educação, os professores das redes estaduais, de 20 regra, merecem a nossa solidariedade, em especial é o João Paulo. Não deve ser fácil ter o Cláudio Castro como patrão. Não deve. Não deve ser fácil. O estado do Rio como patrão como um todo, né? E aí colocando o Cláudio Castro pior ainda. A Jolie Nascimento tá aqui, o melhor podcast, parabéns. Obrigado, Jolie Nascimento. Opinião completamente isenta. Isenta de verdade, isenta, né? Totalmente isenta. A Luísa Oliveira tá dizendo que concorda com a Jolie. Minha mãe adora a Jolie. Outra opinião isenta. Outra opinião muito isenta. isenta. A Jolie faz qualquer coisa, minha mãe. Minha mãe adora a Jolie. Eu também adoro a Jolie. Beijo, Jolie. Leandro, o Gustavo Novaes, Arábia Saudita de biquíni foi ou não na eleição do Crivella logo no início do mandato? Isso, foi logo nessa época. Logo no início do Lado B. E foi, outubro de 16. A gente se elege 2 meses a gente começa 2 meses depois. 6 a 7 programas. O Crivella... Que era quinzenal quando a gente começou. Era quinzenal, logo no primeiro semestre. O Yuri, vocês são foda, moldaram meu caráter, eu era de direita e hoje eu sou servidor público de público e de sindicato. Olha aí, a gente já recebeu muitos feedbacks. A gente já recebeu alguns feedbacks de gente de direita que ouve, ou de centro, né? Enfim, é raro, mas acontece. Já esbarrei com o Fagner no Maracanã algumas vezes, o Yuri aí. Provavelmente em estado lamentável. O Fagner provavelmente quis esbarrar em você. É bom você nem falar muito sobre como você me encontrou, porque o estado... Não era eu, eu nego, né? Tem certeza que era eu? Era só um cavalo. Não era ele. O Arthur Figueiredo, Dudu aqui Paz, né, também, acho que tá... do... o Dudu Paz tá contratando professor que já passou em concurso e não foi chamado, né? Acho que é isso, Dudu Pique Paz. bandeira de capacete também, falaram aqui do...
Quem foi pique bandeira de capacete? Eu não lembro desse. Pô, o Císio falou? Fui eu que falei, cara. Eu não lembro. Qual é o contexto? Eu acho que eu não vou lembrar qual é o contexto. É o que? Futebol americano. Depois eu não vou isso. lembrar o dia que eu falei que o Deve ser futebol comparando, porque americano- deve ter falado de NFL, de eu falei Super Bowl. Eu falei que era o essas pique coisas. bandeira de capacete, mas eu não lembro qual é o contexto Eu da esqueci frase. disso. O Fernando tá dizendo que as melhores metonímias você não faz. O Fagner é o nosso John Lennon. Já falei, a gente já falou aqui. Só não É a quero que nossa ninguém grande me mate. A estrela. gente só não quer encontrar o Mark Chapman. a gente- Mark é a Chapman nossa- que vai pro inferno. É a nossa grande estrela, não tem jeito. O Roberto, acho que viu o Fagner no metrô hoje, mas fiquei com vergonha de perguntar você é o Fagner lá do B. Pô, Roberto, tá com a gente há 200 anos. Já teve até aqui, Provavelmente. Roberto, não teve? Você não teve aqui. Vim pra cá de metrô, pode ter sido. O Arthur também dizendo que tem professor que concursado não foi chamado, se candidatou, tá trabalhando por contrato na prefeitura do Eduardo Paes. O Eduardo Paes também é um inimigo, um declarado inimigo da educação, né? De tantas ressalvas que a gente faz do Eduardo Paes, essa é uma delas, né? E o Fernando aqui dizendo que futebol americano, mas também não lembro o contexto. Gente, vamos encerrar. Muito obrigado. A galera participou. Eu gosto muito, sinto muita falta dessa participação. Fazer uma live não é simples, inclusive por questões financeiras. Mas não é simples. Tem toda uma estrutura de tempo do pessoal aqui do estúdio. Não é tão fácil quanto a gente gostaria. A gente espera chegar num momento que seja, né, mais simples de fazer, mas não é o caso do Lado B hoje. E é muito legal ver vocês, enfim, enchendo a gente de carinho, de pergunta, mostrando desde quando acompanha, fazendo a gente relembrar até algumas coisas. É um momento que a gente está vivendo. Eu tava até pensando muito essa semana sobre o Lado B fazendo 9 anos, né? E eu falei, cara, eu acho que o Brasil mudou, embora a gente esteja melhor do que tava, estruturalmente o Brasil mudou menos do que o Lado B, né? O Lado B passou por mudanças muito fortes, né? Principalmente na pandemia, a gente passou por muitas instabilidades, muitos problemas pessoais e tanto profissionais aqui que diz respeito ao Lado B. E eu sempre falo isso, o Lado B do Rio, o Caio Belandi, que deu certo na vida, que é reconhecido, que enfim, que é de alguma forma elogiado, ou enfim, que tem algum reconhecimento na internet, ou mesmo dos amigos, dos familiares, é o Caio Belandi do Lado B, né? Eu devo muito ao Lado B, a pessoa que eu sou, o militante que eu sou, jornalista que eu sou. Então eu fico muito feliz de estar aqui fazendo mais um ano de Lado B e ter esse retorno de vocês, dos meus companheiros de bancada, do pessoal do estúdio, que também são nossos parceiros, nossos ouvintes também, e principalmente de vocês que fazem acontecer o Lado B, né? A gente se pauta muito pela qualidade da nossa audiência, né? Pela forma que ela reage às coisas, né? Pelas pessoas que vocês são ou tentam ser. Então, quando vocês respondem a gente, mesmo com críticas que sejam pra gente melhorar, eu fico muito feliz de estar aqui, de estar fazendo esse programa durante tanto tempo. Eu me dedico muito para fazer o Lado B do Rio. Vocês sabem, né? A gente já brincou aqui que eu sou editor, estagiário, designer e tal. Tudo. Então eu dedico muito tempo da minha vida para fazer o Lado B do Rio acontecer. E é muito gratificante ter a resposta de vocês numa live, principalmente, que é mais fácil, né, de interagir, de ler e tal. Então, muito obrigado a quem esteve aqui conosco, a você que está ouvindo no podcast. Deixem um like, assinem, vamos forçar aí o algoritmo a trabalhar ao nosso favor. Tem aplicativo de podcast que tem esse comentário, deixem comentário, tem avaliação, deixem avaliação. Enfim, falem com a gente. Se tiverem críticas também, que a gente pode melhorar. Sugiram temas e convidados. Nem sempre a gente consegue, porque muita gente é legal, a gente não está sozinho. Mas é bom, é importante pra gente até abrir um pouco a nossa cabeça. Às vezes a gente fica muito preso ali a determinados nichos. Então, interajam com a gente. É importante não só pro algoritmo, mas pra gente também. É um afago que vocês dão pra gente também, é uma forma de vocês recompensarem a gente, não só financeiramente. É bom ser elogiado, mesmo quando é criticado, é bom ser lembrado, né? Se a crítica for ali feita de uma maneira bacana, porque, afinal de contas, a gente só faz isso aqui porque tem gente vendo e tem gente ouvindo. A gente não faz só pra gente, a gente faz pra gente só no grupo de Zap. Então, façam chegar a gente o que vocês estão sentindo do Lado B e do mundo como um todo, porque a gente está nessa junto. Luara Ramos, demos sorte pro Galo, né? O Galo tá ganhando o jogo. Acabou já. Virou com o último minuto, né? 44 do segundo tempo. Muito bom ser Atlético. Boa noite. Até semana que vem.
Desde semana passada eu não posso reclamar, não. Mas poxa, hoje assim, foi esse afago, né? Porque a gente está sempre falando e hoje a gente pôde ouvir, né? Ler um pouco o pessoal em tempo real aí, e isso é bacana, essa interação. Gosto muito do formato. E agradecer mais uma vez, tanto vocês, meus caros e nobres colegas, por todo esse tempo, por todo o apoio desde o início, pelas trocas, enfim, e também para a nossa audiência, que, como eu disse, é muito generosa. Como eu falei no início ali, eu tinha esse receio, né, de fazer as coisas, de colocar a cara de novo. Acho que também a campanha me trouxe um pouco de trauma ali, mas o lado B me deu coragem, cara. O lado B me tornou uma pessoa mais corajosa, saca? De voltar a falar, de querer falar. Hoje eu até opto por, né, as minhas redes são mais fechadas e tudo, eu rescinto um pouco mais com quem eu falo, também por causa do tempo, né? A gente tem outros trabalhos, outras coisas, mas com as pessoas, com os amigos que eu fiz aqui no lado B, é sempre um prazer ouvir, ter ali esse retorno, né, de o que tá legal, o que não tá, o que pode melhorar, as indicações também. Enfim, só agradecer mesmo nesses 9 anos do lado B. Quem ganhou, fazendo aí o clichê, né? Quem ganhou um grande presente fui eu, com toda a comunidade que a gente tem construído. Espero que tenhamos longos anos aí pela frente também, para a gente ver muita coisa mudando, né, Caio? Então, se o Brasil não muda, mas que a gente veja grandes mudanças, que a gente veja a Palestina livre, que a gente veja nossa gente se reinventando à esquerda, porque somos anticapitalistas, e se organizando à esquerda, e cada vez mais juntos, né? Que venham cervejas geladas, que venham abraços quentinhos e que a gente possa se encontrar mais vezes aí pela vida. Muito, muito, muito obrigada. É isso, nosso horizonte é sempre esse. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, obrigado a quem acompanhou, obrigado a vocês que estiveram aqui comigo, né? Inclusive a turma que está na direção aqui, Rodrigão, Gil. E, queria fazer uma dedicatória. Já fiz uma dedicatória a essa pessoa no passado, mas eu acho que é uma pessoa que a gente tem que sempre lembrar, porque ele era um ouvinte muito fanático do lado B. Esse compartilhava todo o filme. Exatamente. E essa semana, não foi exatamente essa semana não, foi algumas semanas atrás, a gente teve novidades aí do caso, né, da queda do voo da avião da Voipaz, né? E aí eu queria dedicar esse programa aqui de 9 anos. Com certeza ele estaria aqui com a gente, com certeza ele estaria comentando, compartilhando, porque ele fazia não só do próprio lado B, mas da nossa própria vida, o flamenguista fanático que ficava feliz quando o Fluminense ganhava por minha causa. Queria dedicar esse programa ao Adriano da Luca Bueno, cara, que é uma das vítimas aí da queda do voo e que, foi um ouvinte como esses que estiveram conosco aqui, de longuíssima data, e que era um cara super, super fiel, que a gente não teve condição de conhecer pessoalmente, porque ele morava no Paraná, ou no interior de São Paulo. Agora ele morava em Ourinhos e trabalhava em Ponta Grossa. É isso, ele morava no interior de São Paulo. Era exatamente Cascavel, Guarulhos. Isso, né? ele morava no interior de São Paulo e trabalhava no Paraná. E a gente não chegou a se conhecer pessoalmente, mas ele sempre comentava tudo do lado B, ele sempre compartilhava, ele sempre comentava de futebol comigo no Twitter. Eu nem falo muito de futebol publicamente, não gosto. Futebol é um tema que eu não gosto de falar. A sociedade agradece. Né? É um tema que eu não gosto muito de falar. Chato futebol, né? Ópio do povo, né? Pois é. Mas ele sempre, né, me procurava e falava, um cara que gostava muito do lado B, que infelizmente morreu naquela tragédia aí, que vitimou mais de 60 pessoas. Então eu queria dedicar esse programa de 9 anos a ele e dizer que a gente vai seguir em frente, vai fazer um programa de 10 anos, de 11 anos, as coisas financeiramente vão melhorar, porque também não tem como piorar, vai melhorar, né? Sempre pode piorar, né? A gente tá aqui sempre falando que pode piorar, né? Mas vai melhorar, né? Olha aí, eu vou ser otimista, vai melhorar. E é isso. E aí semana que vem a gente tá de volta. Nada como o Reinaldo Azevedo na semana pra deixar ele otimista. É o único programa de política que
eu ouço, né? Porque o lado B não conta, que eu faço, né? Mas o único programa de política que eu ouço, porque é isso, gente. No momento atual, traz boas notícias. O Brasil de 2025 é um programa que traz boas notícias e as notícias são tratadas com honestidade. A gente não vê isso na mídia empresarial. Não vê. Eu desafio qualquer pessoa que hoje que assiste programa de debate político, de análise política, que aponte a honestidade que a gente tem, por incrível que pareça, não é da coisa. É quase um milagre eu estar falando isso, mas é real. É a verdade. O Brasil chegou a esse ponto. O homem que cunhou o termo petralha é o cara que trata... Escreveu 2 livros. 2 livros com esse título, né, com essa alcunha. É o cara que trata o presidente da República e o governo atual com a maior honestidade que a gente tem na mídia brasileira, na mídia empresarial brasileira. Então, eu ouço porque me ajuda a seguir em frente e continuar ouvindo política, porque é foda. Ou eu escuto isso ou eu escuto Demetrio Maioli. Melhor não. Assim como um dos melhores quadros do governo atual. É o Geraldo Alckmin. O melhor desempenho, pelo menos, tem sido o Geraldo Alckmin. Esse é o Brasil. É isso. Só sobre o Adriano, né? Se a gente tivesse que nomear, né, fazer uma arquibancada, né, se fosse um estádio, ou um troféu, se fosse, né, um título que simbolizasse todos vocês que nos ouvem, certamente seria levando o nome dele, porque ele era um cara que vestia a camisa do lado B de uma maneira que pouquíssimos ouvintes fizeram distante, né? A gente brinca aqui, por exemplo, o Guga é um cara que também veste a camisa do lado B, mas assim, o Guga a gente tem relação, tá sempre com o Fagner, sempre na Chopada e tal. Cerveja junto. Uma cerveja. O Adriano não. Tá longe, inclusive, tá hoje mais longe ainda, né? Mas até quando ele estava vivo, estava longe geograficamente. Enfim, é um grande símbolo da nossa audiência. E da ironia máxima, pelo que veio à tona aí do caso recentemente, que acabou de fazer 1 ano, né? A causa principal do acidente foi capitalismo. Que era a empresa... Como sempre, né? Era a empresa pressionando para que o avião... Basicamente negligenciou segurança para que o avião seguisse voando e a empresa não tivesse despesa. Comum. Boa noite, Daniel. Boa noite. Muito boa live de 9 anos. Estamos aí semana que vem para o primeiro programa da 10ª temporada do Lado B do Rio. É isso. Eu vou, antes de encerrar, queria dar um recado claro, rápido aqui, para vocês apoiarem o Lado B, né, no apoia.se/Lado B do Rio, 10, 20 ou 50 reais. Vocês podem também no Pix, ladobedorio@yahoo.com, fazer um Pix aí de qualquer valor, vai ajudar, tá, gente? Então, ladobedorio@yahoo.com é o Pix, apoia.se/Lado B do Rio é o apoia.se/Lado B do Rio, isso mesmo. Eu me confundi aqui. É o plataforma de apoio, tá? E alguns apoiadores não responderam, tá? Ganharam aí o brinde da Camisa Crítica e não responderam. Ana Torres, Rafael Herrera, Gilberto Fernandes Cotelaro Alves Filho, Patrícia Silva e Matheus Moreira. Então, por favor, olhem aí os e-mails de cadastro para vocês escolherem seus brindes, tá? Antes de encerrar o podcast, já sabe, like aqui no YouTube, deixe sua mensagem, avalie aí o Lado B do Rio, a gente fica por aqui. Semana que vem a gente volta no feed, né, um podcast só de áudio, quem sabe com a roleta da pistolagem ou um Lado B Responde, para vocês novamente. Então, forte amplexo e até semana que vem. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.